Olá, tudo bem? Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Isso é muito importante para nós, ter a graça de Deus sobre nós. Meu nome é Daniel Ferro, você é bem-vindo e bem-vinda a este canal. Olha, nos últimos anos eu tenho me dedicado a produzir muito conteúdo sobre a palavra de Deus, muitos treinamentos bíblicos, muitas interações, entrevistas com anciães, cooperadores, encarregados, irmãos músicos e todo tipo de irmão, irmãs que tem vindo aqui nesse canal fazer entrevista, gravar podcast, contar os seus relatos, contar aquilo que viveu, aquilo que aconteceu na sua vida. E se para você faz sentido, clica aí no inscrever e se inscreva nesse canal para você continuar recebendo, inclusive os treinamentos que nós fazemos, muitos deles totalmente gratuito. Tem que deixar aí também, aí tem um sininho, clica aí no sininho para que você possa clicar aí receber todas as notificações para você receber os novos conteúdos. Um abraço, aproveita esse vídeo, aproveita esse podcast, tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você. Deus abençoe, fica com Deus. Gente, tudo bem? Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Meu nome é Daniel Ferro e você é muito bem-vindo a este canal. Aqui nós falamos sobre os podcasts, entrevistas, lives, treinamentos e hoje nós temos a honra de receber aqui um irmão cooperador, foi cooperador de jovens por alguns anos, tem uma história de vida e eu vou conhecer ele e quero fazer um convite para você, para nós conhecer ele junto, a história dele, o percurso dele dentro da Congregação Cristã no Brasil. Muitos passam por esse canal e acabam esquecendo de se inscrever. E eu te peço, se inscreva aí e clique no sininho para você receber as novas notificações. Tenho certeza que vai ser mais um podcast abençoado, que vai somar na tua vida, vai te trazer clareza, conhecimento. Às vezes você quer conhecer o que acontece por trás dos bastidores? O que acontece na vida de um cooperador de jovens? Esse irmão, ele vai contar a história dele e eu vou aprender contigo, vou ouvir aqui agora. Mas eu tenho certeza que a história dele é a história de milhares e milhares de outros cooperadores de jovens também. Irmão Neto, seja bem-vindo, meu querido. Paz de Deus, graça e paz. Tudo bem contigo? Deus abençoe pelo convite também. Estou muito contente, honrado, né? Me sinto privilegiado aí de fazer parte aí. Já venho te acompanhando há algum tempo, alguns vídeos seus, e é um prazer enorme estar aqui para falar um pouco da nossa experiência também, né? E como eu falei há pouco nas conversas que a gente teve antes, até que enfim Deus levantou um guerreiro aí, um valente aí Um para doido. poder nos dar voz, né? É o que eu falei pro irmão. Deus, ou mesmo não sendo Deus, mas quando um doido ele se levanta e depois mais alguns doidos vai se achegando, o negócio vai complicando, porque vai ganhando força, né? O irmão hoje fala de Verdade. onde? O irmão está em São Paulo. Hoje eu estou em São Paulo, em Taboão da Serra, né? Hoje moro aqui na cidade de Taboão da Serra, mas há uns 4 anos eu morei em São Paulo mesmo, na Zona Sul, próximo ali do Varginha, Parelheiros, morei por ali. Entendi. O irmão mandou umas mensagens pra mim falando que a minha história que eu contei, né, através, eu acho que, aliás, eu acho que foi através de algum vídeo meu contando a minha história da saída do ministério que se conectou com o irmão, né? Sim, sim, minha esposa, ela que acompanhava, né? Ela viu um vídeo do irmão e falou, Neto, olha isso aqui, parece muito com a sua história, o que você sentia e tal. Aí eu comecei a assistir os vídeos e acompanhar todos os vídeos que o irmão postava ali. E aí, quando surgiu o podcast, eu falei, nossa, esse aí é perfeito para a gente tentar entrar um contato para ver se a gente consegue falar também o que a gente pensa e o que a gente passou, né? Que bom, que bom. Eu gostaria que o irmão tivesse aqui presencial, mas não deu certo, a gente faz online mesmo. E eu não sei de onde eu tirei, Natan, é neto. E eu fiquei umas 2 horas procurando, porque eu troquei de aparelho e perdi muitas mensagens. Eu falei, rapaz, perdi o Sim. contato do irmão Natan, e até que eu encontrei o seu contato, e glórias a Deus por isso. E fala pra mim, o irmão é casado, né? Sou casado há 12 anos, vou fazer 13 em março. 13 anos de casamento. Isso, E quando o isso. irmão foi cooperador de jovens, o irmão foi cooperador de jovens na Bahia? Na Bahia, no sul da Bahia, uma cidade chamada Ubaitaba. É lá que o Senhor deu a graça da gente ajudar a mocidade lá e eles suportarem nós também. Isso é conversa de cecebiano nato, isso é... Estão suportando a gente aqui, mas tá bom demais. E fala pra mim, lá o irmão cresceu já dentro da congregação, foi músico, auxiliar, alguma coisa assim, não? Como é que foi a história sua lá, Neto? Não, meu irmão, a minha história ela começa pela minha avó, né?
Ela começa pela minha avó e meu avô conheceram essa graça por parte de mãe, e eles levavam minha irmã para a igreja, sem minha mãe para a igreja. E minha mãe um dia falou para ela assim: ó, eu só vou até quando eu tiver meus 18 anos. Depois que eu fizer 18 anos, eu não vou mais para essa igreja. Eu vou seguir a minha vida e não quero mais saber de igreja. Tudo bem, passou-se os anos, ela conheceu meu pai e minha avó veio ter alguns problemas hospitalares, né? Veio ter derrame e alguns irmãos foram visitar a minha avó. E calhou que nesse dia minha mãe e meu pai estavam lá. E aquilo que eu conversei com o irmão, né? Surgiu ali a oportunidade de ter o MOP, né? O Movimento de Oração e Profecia. E os irmãos começaram a pregar ali para minha mãe que ela tinha se desviado do caminho, mas Deus ia colocar ela de volta no caminho e tal. Toda aquela conversa que a gente já conhece, quem participa no Movimento de Oração já tem já uma noção mais ou menos como funciona. E ela saiu dali, não dando muita importância, e um dia eu já tinha já uma base de uns 2 anos, mais ou menos, ela já tinha já um relacionamento com meu pai, não era casada ainda, e eles foram procurar uma casa para alugar, se salvo erro, e no meio do caminho, a minha mãe fala que ouviu uma voz, é aqui que eu quero que vocês me busquem. Aí minha mãe falou com meu pai, você falou comigo? Aí meu pai falou assim, não, não falei com você não, tal. Continuou andando, daqui a pouco a voz novamente, olha para o lado, é aqui que eu quero que você me sirva. Aí a voz falou para ela, é aqui do lado. Aí ela olhou para o lado, tinha congregação. E aí ela falou, olha, falou com meu pai, falou, ó, uma voz está falando para a gente congregar aqui. Aí foram ver o dia de culto. Aí casou que no dia de culto era no mesmo dia que eles estavam ali. E aí foram à noite congregar. Meu pai sempre quis ser crente. A partir do momento que ele começou a passar algumas coisas na vida dele, ele falou, não, eu preciso seguir a Deus em alguma igreja. E quando ele chegou lá, ele se sentiu bem à vontade, já levantou, testemunhou, falou que queria batizar e tal, não sei o quê. Minha mãe, que já conhecia mais ou menos como era a doutrina, querendo se esconder, porque sabe que não é bem assim. E aí o irmão olhou para ele e falou assim, irmão, tudo bem, que bom que o irmão tem essa sinceridade, mas antes do irmão batizar tem o irmão é casado? Não, então, o irmão tem que casar. Aí fizeram o casamento do meu pai, minha mãe, minha mãe e meu pai se batizou primeiro, logo em seguida minha mãe se batizou. E nisso começou a carreira deles ali dentro da congregação. E minha mãe me conta que quando eu tinha essa mesma idade, a gente começou a morar do lado da igreja. Salvo erro, foi o Avaré ou foi Itapetininga, salvo erro, foi no interior de São Paulo. A gente morava do lado da igreja. E eu lembro muito bem que meu pai me levava até o portão, do portão eu saía e já entrava dentro da igreja para o culto de jovens. E minha mãe conta que uma vez um cooperador que morava, que era caseiro da igreja, viu ela dando banho em mim e falou assim, olha, irmã, cuida desse menino, que esse menino ainda vai alimentar a irmã vai comer muito da boca dele. Minha mãe conta isso para nós, né? Eu não lembro, porque eu era muito criança. E o tempo se passou, a gente mudou de São Paulo, fomos para a Bahia, para a região sul da Bahia. Nessa época, meu pai e minha mãe, eles tinham recebido uma herança e por receber essa herança, começou a fazer algumas coisas que não agradava a Deus, começou a não congregar mais, começou a ter costumes e hábitos não mais cristãos, né? Já no hábito mundano mesmo. Meu pai voltou a beber, meu pai tinha uma mercearia, transformou em um bar, a minha mãe cortou todo o cabelo dela e tal, totalmente diferente do que a congregação ensinava. Sim. E chegou ao ponto de uma irmã ir lá até na casa da minha mãe e falar assim, olha, de novo você saiu dos caminhos do Senhor, mas vou mandar vocês para longe para restaurar a vida de vocês e tal. E surgiu uma situação com meu pai, que ele teve um problema com um dos clientes lá, e esse cliente jurou ele de morte, e aí eles tiveram que ir embora para o sul da Bahia. Meu avô falou assim, ó, vem para cá, que a gente guarda vocês. Aí a gente foi morar em Itapitanga. E como eles não estavam congregando, eles não levaram carta, não levaram nada, mas os irmãos ali, que eram anciãos ali, eles acabaram falando assim, ó, o testemunho de vocês daqui para frente. O que foi lá para o passado, esquece, não tem como a gente procurar saber mais. Vou procurar saber desses irmãos que vocês me falaram, mas o testemunho de vocês, a carta de vocês é essa aqui, daqui para frente, em Itapitanga. E ali meu pai voltou a congregar, minha mãe voltou a congregar, e aí eu já estava já maiorzinho, já estava com 7, 8 anos de idade. E como era uma cidade muito pequena, eu acredito que deve ter uns 5 mil habitantes, a Itapitanga, a gente foi para Itabuna, que é uma cidade um pouco maior, de 200 e poucos mil habitantes, e começamos a fazer comum. Aí foi quando eu tive o desejo de começar a estudar música. Aí eu falei com minha mãe, falei, minha mãe, quero aprender a música e tal. Aí minha mãe foi, conversou com o encarregado, comecei a estudar música, todo o processo. Aquele primeiro bona lá que tinha um sax, sabe, na capa. Eu Sim. peguei aquele bona lá. Até a gente brinca com alguns músicos, fala assim, me respeite, pessoa da época do bona. Então a gente A pegou toda época essa que era trajetória clave de aí. sol até 98 e a clave de fá acho que era até E 90.
Bem isso, bem isso. A gente chegava naquela 78 lá, que só pela misericórdia. Só o sangue de Cristo. Eu acho que eu sei ela decora até hoje. E aí, irmão, foi quando comecei a procurar saber o que precisava para poder tocar. Aí, como eu não era batizado ainda, eles falavam, ó, não pode jogar bola, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Foi criando as restrições. Tá bom, já que eu queria tocar, eu falei, não, vou aceitar isso e vou estudar para eu tocar. Passei anos para aprender a tocar. O meu sonho de tocar era clarineta. E chegou uma época que eu consegui ter uma clarineta para aprender, emprestado da igreja. E comecei a tocar aquela clarineta. Chegou na lição 7, não consegui passar naquela lição 7. E eu chorava e chorava. E um dia, eu, no meu estado de pranto, apontei para o canto do quintal assim e falei assim: olha, hoje você pode estar rindo de eu não estar tocando, mas um dia ainda vou tocar. Você querendo ou não querendo, eu vou tocar. Eu acredito que aquilo ali foi mais um despertar de algo de dentro de mim, na verdade, para poder dar mais confiança que eu iria tocar, né? Passou-se o tempo, entreguei, e um dia minha mãe congregando, ela falou assim, né, o irmão fulano me chamou, falou que Deus revelou para ele que você vai tocar flauta. Eu falei, não, minha mãe, eu não vou tocar instrumento de sopro mais não, vou pegar violino agora, porque não consegui com a corneta, vou tentar com um instrumento de cordas e tal. Aí eu falei assim, pai, vai lá, olha com amor, sem compromisso nenhum, só olha o instrumento. Eu falei, tá bom. Aí fui. Minha mãe sempre foi muito amorosa em relação a isso comigo, né? Em tentar me convencer a fazer algumas coisas. Fui, conversei com o irmão, aí ele foi, me mostrou o instrumento, tirei o som, nossa, aquele som ali, até hoje amo o som da flauta, tenho um carinho, um amor muito grande pelo som da flauta, e foi muito rápido a partir daí. Com 3 meses já estava já tocando no culto jovem, com mais 3 meses já estava tocando no culto à noite, depois Deus preparou, nos oficializamos, aí fui embora novamente da cidade onde eu morava, quando eu já estava jovem, já fomos morar numa cidade próxima à Feira de Santana, por nome de São Gonçalo dos Campos. Esse período foi um período mais difícil da minha vida, porque eu estava ali na pré-adolescência, na adolescência, 16, 17 anos e tal, e eu já tinha uma mocidade que tinha me abraçado naquela cidade, né? Já tinha amigos, já tinha companheiros, e quando eu fui para lá, eu me senti muito só, porque a igreja lá não tinha igreja, o culto era de 15 em 15, quando tinha alguém para atender, para mim, só tinha um jovem, o jovem trabalhava o dia todo, à noite estudava, então a gente não conseguia se ver. Para ter culto de jovem, tinha que ir para a Feira de Santana, para poder ir para reuniões de jovens e menores. E foi um período muito difícil para mim, a ponto de chegar a ter uma pré-depressão. Não vou falar assim que eu tive uma depressão, porque, mediante alguns relatos de alguns amigos que eu conheço, eu acho que eu não cheguei a ter o que eles sentiram, mas eu cheguei a pedir a morte para Deus. Falei assim, não dá Entendi. mais, para Com mim, 16 para aqui já 17 deu, anos. bem isso. E aí um dia eu estava lá virando noite, não fazia nada, só né, entrando dia, entrando à noite, sem conseguir fazer nada em casa, sem emprego, sem perspectiva de vida, de futuro, nada, nada, nada. E um dia o telefone tocou. Era um desses anciões que recebeu nós lá na primeira passagem na Bahia, lá no sul da Bahia. E ele fala que até hoje ele nunca ligou para mim. Ele tem certeza que não foi ele, mas a voz era dele, ele se identificou como ele e falou assim: Neto, você já ouviu, já leu a história de José do Egito? Eu falei: não. Ele: pois é, leia a história de José do Egito. E aí foi quando começou, que despertou dentro de mim o prazer de ler a Bíblia. Eu não li a Bíblia, eu li a Bíblia nos recitativos, para ler, para decorar, para falar lá na frente, mas não li a Bíblia. Eu seguia o que falavam lá na frente, estava de bom tamanho, o que minha mãe me ensinava, o que meu pai falava, o encarregado, estava de bom tamanho. Mas nesse dia despertou em mim essa vontade de continuar lendo a Bíblia. E comecei a ler a história de José do Egito. Falei, nossa, que história bonita. Aí falei, cara, vou começar a ler a Bíblia. Aí li a história de Adão, li a história de Noé, Samuel, Davi, Salomão. Fui lendo a história de Jesus. Eu falei, cara, e aí eu comecei a ver alguns pontos que não se encaixavam desde aquela época. Aí quando eu perguntava, aí falavam assim, não, cuidado, tem coisa que pode confundir a sua mente. Eu falei, mas como assim confundir a mente? Aí vinha com aquela outra frase típica, a letra mata, o espírito vivifica. Eu falei, Essa é vixe, milenar. eu falava, meu Deus, mas está escrito lá, examinar as escrituras, né, para que não seja enganado. Aí eu comecei a entender, na verdade, eu comecei a ler as histórias dos profetas, falei, cara, eles oravam muito, então eu vou começar a orar. Nossa, foi a época que eu mais orei, eu orava sozinho, virava a noite orando, madrugada dentro, era uma fé incrível. Teve uma época que eu queria ir para a Renovacidade, nessa cidade onde eu morava, e precisava de dinheiro. Eu falei, rapaz, sabe de um? Vou pegar essas folhas secas aqui do quintal, vou botar aqui, Deus vai transformar em dinheiro. E eu vou. Era uma fé incrível.
Não aconteceu, mas eu falava, não, mas é porque minha fé não alcançou. Eu que sou errado, eu que sou pequeno, minha fé não alcançou. Nunca questionava essa questão da fé, né? Mas graças a Deus que foi a experiência, uma das melhores experiências que eu tive com a palavra de Deus, com a Bíblia em si, entende? Onde foi começando a abrir o meu entendimento, meu pensamento, e ali eu comecei a buscar os fracos. Eu falei assim, bom, se isso me fortaleceu, eu comecei a orar, eu comecei a me aproximar de Deus, quantos e quantos jovens não devem estar da mesma forma que eu? Comecei a pensar assim, me indagar. Falei, Senhor, se tu quiser e for da tua vontade, me coloque em prontidão para ir atrás desses moços, para ir atrás desses... Aí eu comecei a olhar meus amigos, comecei a olhar as pessoas que estavam próximas de mim, criei uma amizade com o pessoal, com alguns amigos de Feira de Santana, e nisso a gente começou a fazer visita, vai visita aqui, vai visita ali, e vira e mexe eu ficava sabendo, ó, o ancião tá querendo te pegar, ó, fulano tá querendo fazer reunião com você, Mas ó, precisa orar nessa sobre não sei o época aí quê. você fazia parte do MOP, então. Era, Esse MOP aí é era o um grupo de problema. visita, né, o grupo de visita do MOP, era o terror. Aí, tipo, só que eu não entendia. Eu falava, rapaz, eu tô fazendo o que eles não fazem. Eles não visitam a viúva, não visitam o parado, não visita aquele que tá atribulado, tá triste. E por que eu tô errado? Por que ele quer fazer uma visita comigo? Porque a gente vai lá e ora? Claro que, tipo, a gente não aprende da noite pro dia, né, o Daniel? A gente sabe que é como um carro novo. Um dia, um irmão me chamou e deu esse seguinte conselho. Foi quando eu comecei a moldar as coisas. Ele falou assim, Neto, você ganhou um carro novo agora. O carro, ele marca lá no quadro 240 quilômetros por hora. Só que, se você fizer isso agora, nesse presente momento que você recebeu, e querer dar 240, o motor vai fundir, vai bater. Por quê? Porque você tem que amaciar o motor. Então, ó, vai a 20 por hora, 40, 60, 100. Que quando você chegar a 240, você já vai ter a experiência de como dirigir, saber onde tem curva, onde não tem. Eu falei, nossa, isso faz sentido. Aí foi quando eu comecei a moldar. Nem toda oração eu ia, nem toda casa eu ia, buscava mais a guia de Deus, não era mais pelo aquele ímpeto de querer ajudar, né? Pô, juntar todo mundo e tal, porque a gente não consegue, a gente vai entendendo que Tudo não é assim que isso funciona. ainda solteiro ali antes dos 20 anos. Solteiro, antes dos 20 anos. E quando eu fiz os meus 18 anos, a gente foi para um MOP terrível. MOP. Repete aí o Aqueles. que é o MOP, que algum irmão que tá chegando agora no podcast não sabe o que é o MOP. Vai falar, mas o que é o MOP que eles estão falando? Será que é algum departamento de polícia? Fala aí o que é, Neto, o MOP. O MOP é o Movimento de Oração e Profecia, né? Isso, irmão. Vocês que estão aí, Isso ó, aqui é o é a sigla do movimento MOP. de oração e profecia. É aquilo que os anciãos vivem caçando com armamento pesado. É esse grupo aí. Violãozinho no canto da sala, madrugada Bem isso, ou se não tiver dentro. o violão, a garganta mesmo, instrumento, e vamos embora. Vai embora. Não tinha tempo ruim. E aí nós fomos para uma cidadezinha, Santa Bárbara também, ó. E chegando lá, tinha um irmão que ele era muito usado, né? Como os irmãos falam, é ungido de Deus, é um homem terrível na terra, tal, que Deus Profeta. dá, cumpre, profeta. E nesse dia eu falei, Senhor, eu não preciso eu só me faz sentir a sua presença, não precisa falar nada comigo. Porque eu sabia da situação de cada amigo que tinha ido comigo, né? A gente foi num carro com 5 pessoas ao total, junto com o motorista. Eu falei, você não precisa falar nada comigo. Fala com meus amigos. Você falando com meus amigos, libertando eles das provas, das lutas que eles estão passando, eu vou ficar contente. Eu vou ficar muito feliz. Fiz esse propósito com Deus e fui. E realmente, quando chegou lá, Deus falou grandemente com cada um deles. Foi uma coisa terrível. Tinha um moço lá que a gente nem sabia que era selado com o selo da promessa, como a gente diz na congregação, e manifestou ali a linguagem dele. E, de repente, do nada, esse irmão virou para mim e falou assim, ó, você está aqui, você falou no seu coração, não falou para ninguém. Ah, senhor, fala só com meus amigos, só faz eu sentir minha presença. Mas também tem um pedacinho aqui para você. Aí começou a falar assim, ó, você tem saudade da sua cidade, da cidade de Tabuna, você quer voltar para lá, mas eu vou dizer para você, em 7 dias, vou te mandar para lá e vejo uma caixinha rosa do lacinho vermelho. Isso eu já tinha 18 anos. Um pouco antes, irmão, perdão, Rapaz, esse um pouco profeta é dos antes, bons, hein? é, Esse é dos bons. Se falar o nome dele aqui, se ele estiver vivo ainda, vai fazer. O povo vai lá, um hein? pouco Um pouco antes, irmão, depois que eu recebi aquela ligação e que eu comecei a orar, Deus mandou uma irmã também lá em casa, na cidade onde eu morava. Ninguém ia, era uma cidade, sabe aquela cidade bem provada, pequenininha, que ninguém liga, ninguém dá nada. Até hoje ela é assim. E é muito carregada, porque lá tem muita idolatria, muita coisa Ah, assim de esses fundos aí espírito normalmente é assim. carregado mesmo.
sabe? Então, o povo não queria me acular. Mas Deus mandou essa irmã lá e falou assim: olha, você tá aqui, mas Deus manda pregar para você as 7 notas musicais. Eu falei, como assim? Aí ela começou: do mundo eu lhe tirei, remi os teus pecados, milagre farei na tua vida, sinceridade vejo em ti. Não, milagre farei na tua vida, falarei contigo 24 horas, o sol nascerá na tua vida, vou preparar emprego, esposa, lavei e remi os teus pecados, não peques mais, sinceridade eu vejo em ti, e o dó do mundo lhe tirei. E ali, aquilo ali ficou marcado. E aí comecei a ter essa vontade de querer buscar o que havia perdido, né? Os que estavam aprovados, que estavam fracos de congregar e tal. E foi quando eu criei essa amizade e me levaram até essa Santa Bárbara e quando aconteceu essa pregação aí também. E aí foi muito rápido a partir daí. Quando ele falou assim, ó, vou te dar um presente do lacinho vermelho, a caixinha rosa do lacinho vermelho, eu coloquei dentro do meu coração. É casamento, vou casar. E já estava conversando com uma irmãzinha que eu já tinha já o conhecimento da minha infância, na época que eu morei naquela cidade de Itabuna. E com 7 dias, estava eu indo para Itabuna. E chegando em Itabuna, meu irmão, aí fiquei na casa de um companheiro meu que também é Sassá. Sassá? Meu Tem um apelido também Sassá é aí Sassá. também. Tem um Sassá também. É mais que amigo, é um irmão para mim. Por tudo que ele e os pais deles fizeram para mim, que eu fui para casa deles com 18 anos de idade, não tinha onde ficar, e foi o coração deles que me abraçou, né? Muitos falaram, não, você vai receber alguém na sua casa, você não conhece, vai dar trabalho. Ele falou, irmão, foi Deus que mandou, então Deus garante. Ele falou isso para mim depois, né? Então, tipo, a gente se sente muito honrado em relação a isso, porque Deus, de uma certa forma, cuidou de nós, mesmo a gente não entendendo quais eram os caminhos que ele ia tomando. E assim foi, irmão. Cheguei em Itabuna, me oficializei, voltei até aquele convívio com aquela mocidade que foi a primeira mocidade que eu tive convívio. Casei, busquei a palavra, tudo como manda o figurino. Busquei a palavra, casamos, Deus preparou tudo, foi um casamento muito bonito, Deus preparou tanta coisa para o nosso casamento, que também em um movimento de oração, Deus tomou o irmão e falou assim: vou tomar o sul e o norte, vou tomar criatura, vou tomar macumbeiro, feiticeiro, vou abençoar, vou entrar e tal. Você não vai gastar um centavo. Irmão, foi nitidamente isso aí. Deus tomou um caminho grandemente, foi tanta coisa que Deus preparou que do nosso casamento, ainda Deus preparou para fazer mais 3 casamentos. O irmão tem uma Rapaz, noção, mais ou o menos, negócio foi como forte. foi a Bom, Neto, coisa. pera aí, não perde a conexão, não. Você que está aí e está assistindo, se você quer que nós continuamos produzindo, mesmo que às vezes tenha alguma coisa que não te serve ou muita coisa te serve, se inscreve aí. Nós vamos dar um tempinho para você se inscrever e deixar o joinha aí, o like, para fortalecer o canal, para nós conseguir continuar fazendo esse tipo de conteúdo, recebendo os irmãos, irmãs. Alguns nos pedem, mas por que aí é um canal que só vai irmão? Porque até os irmãos é difícil de vir. E as irmãs, que se tiver aí, vem que nós também temos aqui o prazer de receber, tá bom? Mas se inscreve aí, dá tempo de você tomar um gole de água, se inscrever para nós continuar essa entrevista topíssima com o nosso irmão Neto aqui, tá bom? Deixa o joinha aí, tá? Vai lá, clica aí. Vamos lá, irmão Neto. Senão o povo não clica nesses trem aqui, nós não conseguimos fortalecer esse canal, irmão. É verdade, é como eu falei, foi um canal, uma guia, eu acredito muito nisso, que como o irmão falou, não é, pode ser Deus ou foi a minha loucura, não, mas está escrito que nem os loucos errarão o caminho, né? Então, Sim, tá verdade. tudo ali guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que isso vai trazer muito benefício para muitas pessoas que não estão nem conseguindo congregar, irmão, não conseguindo se congregar, que eu falo assim, se conectar ao Senhor, se Sim, conectar a sim. Deus por conta das feridas e as marcas que ficaram devido a algumas circunstâncias da instituição. Primeiramente, a gente não está aqui para querer falar mal de quem congrega ou de quem está lá, da congregação. Não, a finalidade não é essa. A finalidade, pelo que eu entendi, pelo que eu vejo, eu acompanho o irmão também, é que se a congregação ela não fizer uma reformulação forte dentro dela, muita coisa, muitos fiéis vão perder. Muitas pessoas Já vão sair de está, lá, né? porque Já está em uma já decadência está, enorme, né? porque as pessoas elas não são leigas de tudo. Porque eu lembro quando era criança, misericórdia, tivesse uma TV dentro de casa, você era do demônio. Você era atribulado, não podia ter. E aí quando foi agora, olha onde a gente estava assistindo os cultos, na televisão. Eu falei, oxê, Já não é mais do aí então quer diabo. dizer que agora os irmãos estão no tempo do adversário? Como é que é isso? A contradição, né? E eu entendo da seguinte forma, que eu lembro que até na época que surgiu o WhatsApp, para com esse negócio de pregação, esse negócio de oração pelo WhatsApp, esse negócio de mensagem por WhatsApp, que não sei o que, tal, Deus não está nisso. Antigamente, Paulo, os apóstolos, se comunicavam como? Por cartas. Era a tecnologia que eles tinham na época.
Então, Com quer dizer que a certeza. tecnologia que nós temos hoje não serve para levar a palavra de Cristo com mais velocidade, sendo que o inimigo está sendo muito rápido, devastador, muita velocidade. E nós estamos perdendo tempo porque estamos arcaico nas coisas que ainda Que não pode, está né? lá atrás. Verdade. Mas é isso aí. Obrigado pela força aí no canal. Que esse povo possa. Passa milhares, irmão. Mas eles às vezes não se inscreve e não clica no sininho. Mas eu acredito que Deus está soprando esse canal e que nós vamos chegar a muitas almas, muitas mensagens chegando todo dia de pessoas sendo restauradas. As lives que nós fazemos também traz conhecimento bíblico profundo e nós estamos seguindo. Mas eu vou voltar com o irmão lá no casamento, senão o povo me bate. Você corta o entrevistado, aí ele não continua o assunto, você tem que falar menos. O povo fica bravo, eles querem controlar quem eu trago aqui. Ah, mas você não pode ficar trazendo essas pessoas. Por que você não. Eles querem controlar tudo, mas eu vou. Né? A gente vai ouvindo cada um, algumas coisas vai servindo, mas volta lá pro casamento para eles me bater menos. Sim, sim, sim. E Deus cumpriu, né, irmão? Casamos, e quando casamos, fomos morar nessa cidade de Ubaitaba. Por quê? O cunhado da minha esposa, ele tinha um comércio lá, e nós estávamos trabalhando nesse comércio, então a gente automaticamente foi morar nessa cidade. E ali eu já tinha dentro de mim, porque todos os movimentos de oração, todos os lugares que eu passava, alguém profetizava e falava, ó, eu vejo o concreto debaixo dos teus pés. Eu, concreto? Aí eu falava, é tribuna, meu filho. Ah, eu vejo uma madeira na sua frente. Eu falei, madeira? Como assim, madeira? Ah, é a tribuna e tal. Sempre, ó, você vai para o ministério e tal. Então, eu nunca pedi, irmão. Deus é minha testemunha. Eu nunca pedi ministério para Deus. Deus como essa luz ilumina nós aqui. Eu nunca pedi isso para o Senhor. Eu falava, Senhor, eu quero ser o teu filho, eu quero ser usado por ti, onde quer que tu me mandar, fazer a tua vontade. Apenas isso. Eu sou um vaso na tua mão. Seja feita a tua vontade, não a minha. Só que um dia, de tanto bater na mesma tecla e nunca acontecia, eu falava assim, ó, tem alguma coisa errada aí. Porque tu não é Deus de confusão. Tu já falou na boca de um, já falou na palavra. E ainda não aconteceu nada e tal. Aí foi quando me colocaram para administração. E na cidade onde eu morava, irmão, era uma guerra. São duas cidades coladas, que o que divide é um rio, né? É Aurélio Leal e Baitaba. E aí, o cooperador de Aurélio Leal não se dava bem com o cooperador de Baitaba, aquelas coisas que a gente já sabe que acontece, né? Ah, mas Lá porque fulano também tinha persegue, disso Beltrano aí. persegue. Essa cidadezinha também Tinha tinha disso. disso. E graças a Deus, irmão, eu nunca tive esse espírito de desunião. Deus sempre colocou dentro do nosso coração o espírito de unir, né? Então eu tinha amizade com os dois, sabia diferenciar, falar, quando um vinha falar, irmão, fique em paz. Ora a Deus por ele, que Deus vai tomar um caminho e tal. Eu gosto do irmão, não é porque eu não gosto do irmão porque eu não gosto dele. Eu gosto dele também. Eu amo ele também. Mas então, a diferença dos irmãos é dos irmãos. Deus um dia vai dar a entender o porquê que porquê daquilo. E Deus foi dando essa luz, irmão. A gente foi unindo. E o cooperador de lá tinha ele como pai, Deus já recolheu. E ele tinha um carinho muito grande por nós também, uma confiança. Começou a colocar nós para atender as reuniões evangelização, para ajudar ele na reunião de evangelização. Oferecia sempre a palavra para a gente. Ele, como ele tinha um pouco de leitura, quando chegava na hora da palavra, ele pedia para nós subir lá para ler para ele exortar. Então, a gente tinha essa consideração dele. Não perdoa se o irmão já E falou, isso era em qual cidade? o Baitaba. Aí eu já estou já Ubaitaba, em Baitaba, depois do casamento. depois do casamento. Isso, já estou morando em Baitaba e já estou casado e já estou na administração. Sim, sim. E aí eu comecei a ver aquele outro lado, que eu falava, rapaz, não era tudo revelação? Por que eu tenho que dividir isso aqui para isso? Por que eu tenho que mandar esse dinheiro para tal lugar? Comecei já a indagar. Falei, isso aqui não é para nossa cidade, para suprir a necessidade da irmã. Não, mas é porque vai levar para os irmãos orar e tal. E eu ficava com aquilo, mas, enfim, ia servindo a Deus. Né? Eu sempre tive aquela coisa assim comigo, a parte bonita da obra, né? Nossa, a graça revelada, a obra de Deus, Deus fala com o povo, aqui não tem o dízimo, aqui não tem aquilo, aquela coisa tal. E eu olhava o ministério como assim, vai ter reunião ministerial. Nossa, os irmãos falavam, nós vamos se reunir para buscar os dons, para trazer as benções de Deus para a Irmandade, dispensar para a Irmandade a sabedoria do alto. Eu tinha essa ilusão, essa coisa que realmente era bíblica, mas quando eu comecei a participar das reuniões, eu vi uns pega para capar, eu falei, não, isso aqui, não tá certo isso aqui. Por que fulano pode e ciclano não pode? Por que irmão fulano pode e irmão fulano que também quer fazer a mesma coisa não pode?
Eram as coisinhas assim que eu já ficava. E eu lembro que tinha um ancião que ele ficava falando assim, né, toma a frente, faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, irmão, se o meu cooperador tá aqui, quem tem que fazer é ele, não posso tomar a frente dele. Já meio que criando sabe, querendo criar uma indisposição. Porque a gente Divisão. sabe que acontece isso. Enquanto ninguém faz, que nem o irmão, enquanto o irmão estava fazendo, ninguém estava falando nada. O irmão começou a fazer, pronto. Um fala que é isso, tu fala que é aquilo, tem que ser assim, tem que Anticristo. ser assado, né? Então, sempre o Senhor foi me dando essa guia, essa coisa de não ficar tão. Agora também eu sempre tive aquele negócio comigo. Se Deus mandava eu fazer, eu ia lá e fazia, irmão. Independente de quem era, se era um senhor mais velho, um senhor mais novo. Eu sei que, aparentemente, pela ideologia deles, parece algo que você está desrespeitando. Mas eu tinha comigo assim: acima de todos nós está o Espírito Santo de Deus, está a palavra de Deus, está a guia do Espírito Santo. Como é que eu vou estar infligindo alguém que também tem a guia do Espírito Santo de Deus? Então ele não está com a guia do Espírito Santo de Deus. Alguma coisa está de errado aí. Então, Porque irmão, eu vi. mas pegando um paralelo aqui, irmão Neto, essa questão de palavra revelada, na minha opinião, um bom tanto disso, para mim, é mito. É uma invenção que eles fizeram, a palavra aqui é quentinha. Por quê? Se a palavra é revelada, mas por que que tem um ancião que está presidindo e é praticamente quase que impossível um cooperador de jovem subir com a palavra? Mas se a palavra é revelada pelo Espírito Santo, e como que vem com a conversa assim, nós somos todos iguais? Não é. O irmão sabe, o irmão Não teve lá no é. ministério, não é desse jeito. Não é, você não pode subir, ali é restrito. Mas então o Espírito Santo ele só tem uma opção, é revelar para o ancião que está na presidência. Mais ou menos isso, ou se não fizer sentido, o irmão, pô, tem toda a liberdade para discordar do que eu tô falando, entendeu? Não, meu irmão, faz sentido sim. É como eu falei, eu venho acompanhando o conteúdo do irmão e casa certinho com o que eu penso também em relação a isso. Hoje eu entendo que a palavra de Deus ela já foi revelada. O que a gente precisa é explanar, levar para o povo o que está ali dentro. Não precisa acrescentar. Aí entra a parte que fala, não acrescentar nem um tio, nem tirar um jota. Então, eu vejo dessa seguinte forma, entendeu, irmão? Que a palavra ela já foi revelada. Porém, às vezes, quando Deus eu acredito sim na inspiração divina de Sim, falar algo perfeito, dentro daquela palavra. perfeito, perfeito. É uma inspiração de Deus ali para aquela necessidade daquela igreja, daquela situação. Então, é nisso que eu falo que não se casava muito com o que eles falavam. Eu falava, puxa, já tem alguma coisa diferente aí. E aí vinham querendo falar comigo, colocar aquele cabresto, né, que eles falam, o Espírito está sujeito ao profeta. Eu falei, mas peraí, está escrito lá que o Espírito Santo de Deus não está sujeito a ninguém. O que está sujeito é o espírito do profeta. Como é que, sabe, querendo confundir a coisa? Aí quando você indagava ou falava sobre isso, oh, fique em paz, essas coisas assim não devem se mexer, se ler demais a Bíblia você pode ficar meio louco, porque tem as coisas que confundem. Eu falava, tá legal isso aí. Mas esse negócio Enfim, do espírito, o irmão discerniu o que 90% dos irmãos da congregação não sabe. Essa questão do espírito é sujeito ao profeta. O que o irmão está falando, normalmente, como se fosse comum, não é comum. Para os irmãos não é comum. Eles acreditam que o Espírito Santo se sujeita ao homem. Olha que absurdo. Como que o Espírito Santo vai ser. Então, isso que o irmão está falando é uma revelação para muitos irmãos. E isso que o irmão falou, não, é o espírito do profeta. Muitos, irmão Neto, nem entendem que o profeta tem o espírito dele e tem o Espírito Santo. Então, como que vai entender isso? Não, mas o irmão não deveria ter pregado, porque o Espírito Santo é sujeito ao que o profeta. Isso que o irmão está falando, o irmão entendeu, glórias a Deus, muito bom. chega a ser tão nítido isso, irmão, porque, como eu falei, eu peguei gosto por ler a Bíblia, e lá está escrito bem nítido. O que antes de eu ser tomado de ti, quando Eliseu e Elias estavam lá, né? O que você quer que eu te dê antes de ser tomado de ti? Uma porção dobrada do teu espírito. Ou seja, ali já está bem claro que o profeta tinha um espírito. Nós temos Sim. um espírito, né? Então, como eu falei, eu sempre gostei de ler muito. E aí foi começando a ter esses atritos em relação ao que a igreja falava, o que eu sabia sobre a Bíblia e tal. Só que eu nunca fui tão assim teimoso de ficar batendo de testa muito assim. Quando eu via que não tinha jeito, eu não deixava para lá. Beleza. E foi se passando o tempo, Deus abençoou, a gente conseguiu unir alguns irmãos ali da administração também que não se dava bem, íamos para a reunião, conseguimos cortar alguns gastos, conseguimos ajudar a igreja em relação que ela estava em construção, ajudar na manutenção, ajudar a Irmandade a entender a necessidade de contribuir na obra, não pelo dízimo que ninguém ia receber aquilo ali e tal, era o que eu imaginava, né, que ninguém recebia aquilo ali e tal, mas sim para cuidar do banheiro, cuidar da luz, cuidar disso, da construção e tal.
E Deus foi abençoando, irmãos, que a Irmandade, pelo menos é o que aparentava, sempre acatou bastante o que a gente falava, sempre gostou da gente estar ali instruindo elas de uma forma dentro do amor, daqui do Espírito Santo. Foi passando o tempo e, de repente, num sábado, um irmão me ligou, um ancião, perguntando meu nome todo, falando onde é que eu morava. Aí eu falei e tal. Quando foi de Irmão, antes noite. do irmão continuar daí pra frente, eu já imagino mais ou menos o que aconteceu daí pra frente, mas na administração, naquilo que possa ser falado, tudo tranquilo, mas como que é feito, para nós entender, como que é feito essa divisão dessas coletas? Porque o irmão fazia parte da administração, certo? Sim. E como que era feita essa divisão? Esse valor é usado ali para comum, é enviado para algum lugar? Como que é feito isso, irmão? Então, cada cidade ela tem a sua região, né? Por exemplo, lá era a regional de Itabuna. Então, a grande parte daquela coleta era enviada para Itabuna. De lá para cá, eu não tinha mais o conhecimento do que vinha e o que não vinha, que aí já ficava a cargo do Ministério Ancião, Diácono, Administração Central dessa cidade, que ela abrange a região. O que me chamava a atenção era que muitas das vezes, estamos precisando pagar tal coisa, então vamos pegar essa coleta aqui. Aí eu não concordava, eu falei, mano, irmão, mas se Deus colocou no coração daquela irmã, daquele irmão, de contribuir para a piedade, não tem que pegar da piedade para a manutenção. Não tem que pegar de uma coisa para outra, porque se é Deus que cuida do seu povo, Deus vai prover. Cadê a fé? Cadê o que tanto se prega lá na frente? Que a gente é o povo da fé, que a gente é o povo do milagre, o povo da obra. Por que faz essa diferença? Não, mas é porque isso aí vem de lá de Itabuna e tal, não sei o quê, vem de lá dos irmãos e tal. E aquilo foi já me Não, deixando porque mais assim, o irmão Neto, aceso, né? as outras igrejas, enfim, das outras denominações, também é levantado o dinheiro, muitos delas, do que eu sei, é enviado para uma central e depois eles vê o que fazem lá, e vai para o fim que eles administram. Mas pelo que o irmão está falando, que é o que eu acredito também que deveria, na minha humilde opinião, ser feito, aquele valor ser a prioridade é cuidar daquele povo, é cuidar daquele Sim, templo, porque o dinheiro é daqueles irmãos. sim, sim. Sobrando, aí poder somar com outro, tudo bem. Mas a priori, acredito que deveria ser feito ali, né? Porque depois vai por um caixa, vai juntando um montante. E às vezes ali os irmãos, pobrezinho, precisando. O que, que o irmão acha disso? Chegou a acontecer isso Não, lá? perfeitamente. Eu penso da mesma forma, irmão. Porque, pensa comigo, eu vi até num podcast do irmão Olivas, né? Olivas, não lembro agora, que ele Sim, falou sim. que Gerdel lá no Oliva. início não era para ter isso de ter presidente e tal, era para cada um cuidar da sua igreja, para ser aquela coisa mesmo ali. Porque se é dali que está vindo o recurso, caso necessitasse de ajudar outra igreja, iria entrar em consenso, ver o que Deus preparou ali para ajudar aquela igreja. Só que eles pregavam o seguinte: não, a obra de Deus não tem pátria, a obra de Deus não tem divisão, a obra de Deus não tem divisa, o que é de um é de outro. Só que isso era de outro quando a igreja era grande, quando a igreja era pequena, não vinha. Não vi os recursos. Entendi. E eu vivi uma situação, uma experiência muito, muito importante sobre isso. E a Irmandade, ela não é tola. A Irmandade, ela consegue entender quando as coisas estão indo fora do trilho. Nós estávamos em construção. Construíram uma rampa de forma errada. E aí foi R$ 7.000 quebrado, jogado fora. Recurso da Irmandade. Aí veio um outro irmão que ele queria fazer uma enorme cozinha em uma cidade próxima, lá, e ele queria fazer uma coleta, um culto de coleta especial, aquelas coisas de busca de dom e tal, não sei o que e tal, para arrecadar fundos para levar para essa igreja. E eu sabia que ele queria fazer isso para tirar a reunião micro-regional de Ubaitaba para ir para uma outra cidade, para a cidade onde ele atendia. Eu falei, rapaz, Deus não está nesse negócio, não, porque lá não tem acesso, é difícil acesso, aqui é a rodoviária do lado da igreja, tudo muito. Enfim. E aí ele veio falar isso para mim. Nesse dia, o meu cooperador, eu já era cooperador de jovens, aí o meu cooperador, ele foi fazer um tratamento, que ele estava sofrendo com câncer. Ele foi fazer um tratamento em Salvador. Querendo ou não, na falta do cooperador, é o cooperador de jovem. Entre aspas, né? Enquanto não tiver ninguém ali para... Porque cooperador de jovem é como o irmão já falou. É um Zé Ninguém. Ninguém liga para cooperador de jovem. Cooperador de jovem hoje que eu acho que é ministério, porque antigamente nem ministério era cargo. Não era Irmão, nem mas ministério, era cargo. eu tô gostando, eu acho que é o primeiro cooperador de jovens que eu converso aqui. Eu tô gostando muito, muito, muito mesmo desse podcast. Não que os outros eu não gostei.
Mas essa realidade, o irmão estava lá do outro lado e eu estou aqui em Santa Bárbara do Oeste, interior de Uhum. São Paulo. É a mesma questão, o mesmo desprezo. Irmão, os anciões nunca ligaram, nunca se importaram com a mocidade. A mocidade, milhares e milhares, e isso é o que eu vejo aqui, foram para o mundo, para o pecado, não tem acesso nenhum e não tem cuidado algum, não tem amparo. Sabe que é nada? É só aquela reunião de jovem, não pode fazer nada de diferente, não pode sair com eles, não pode fazer nada, Sim, não dão apoio, não dão suporte. É isso que o irmão tá falando. sim, sim, sim. Meu irmão, e aí quando aconteceu isso aí, essa relação desse culto de coleta, ele veio falar para mim, eu falei assim, não. Tá? Aí foi quando começou as primeiras reuniões comigo. Mas antes disso, eu vou chegar nesse aí, vou voltar lá, Vamos que o lá, irmão vamos ligou lá. para mim, pedindo o meu nome e tal. Aí quando foi de noite, o telefone tocou, eu tava dormindo, ia lá e desligava. Tocava de novo, eu dormindo, ia lá e desligava. Aí minha esposa falou assim, Neto, é irmão fulano que tá te ligando. Eu falei, ah, tá. Aí quando eu atendi, ô, irmão, pai, ó, foi orado aqui e Deus revelou o irmão como cooperador de jovens de Ubaitaba. Aí eu caí em águas. Falei, meu Deus, como pode e tal? Fiquei muito assim, e agora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? E aí, na hora, minha esposa falou assim, meu filho, fica em paz, que se o senhor tem te sustentado até aqui, o senhor vai dar a guia de você também seguir nessa parte. E também a mocidade também era um pouco meio que dividida em relação a essa questão, que tinha a mocidade de Áureo Leal, tinha a mocidade de Baitaba, tinha a mocidade de outra localidade. Era tudo, o culto de jovem era tudo na central. E o cooperador de jovens da época, nessa central, ele foi mandado para ser cooperador de ofício de uma outra comum, uma comum que era uma igrejinha pequena, e eu tinha muito mais comunhão com aquela igrejinha pequena, porque eu não sei o irmão, eu sempre senti isso. Centrais, para mim, sempre era um culto pesado, um culto Demais. difícil, Onde reúne um todos os culto, anciões ali, culto sabe? travado. E eu era de central, eu era da central, eu falava, meu Deus. E quando eu ia para os cultos que era mais distante, era igreja pequena, que a irmandade fica mais junto, parece que o culto é mais virtuoso, fervoroso, aquela coisa gostosa, a irmandade fica mais em comunhão. E eu sempre gostei de congregar ali. E aí, um dia, esse irmão que foi para cooperador lá, ele já tinha já um resquício comigo em relação a isso, porque ele não ajudava o cooperador, ajudou uma época depois, eu não sei o que aconteceu, não conseguiu ajudar mais. Quando via a gente ajudando, aí questionava, ah, por que isso, por que aquilo? É porque ele, o ancião tal conhece ele desde pequeno, é porque isso. E eu dou graças a Deus que eu nunca tive padrinhos. É tão nítido isso que não ter padrinhos na. O que é padrinhos, né? Falar para o pessoal entender. É aquele ancião, aquele irmão do ministério que colocou você lá e fica ali passando a mão na sua cabeça em tudo que você faz de errado. É isso que a gente tem lá como padrinho, né? É o Ah, mas Costa ali ninguém Quente, né? mexe. Ali ninguém mexe. Ali fulano tá com ele e tal, não sei o quê. E graças a Deus eu nunca tive isso. Pelo menos não aparentava isso. Porque quando era para reunião, o pau caía certinho no ombro e a gente tinha que chorar em casa. Então, não tinha É isso aí. passar a mão na cabeça, né? E ele chegou para mim, ele não se conteve de tanto ele se sentiu mal, tão se sentiu mal de ter ido para lá como cooperador, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, e aí e tal, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, filho, eu sinto muita alegria de congregar na central, mas eu gosto mais de culto de igrejinha pequena. Ele, mas eu prefiro. Aí você vê que o semblante mudou, que era status, que era poder, que era coisa diferente. Eu prefiro 1000 vezes ser um cooperador de jovens de uma central do que ser cooperador de ofício de uma igrejinha. Eu falei, nossa. Aí eu falei assim, rapaz, presta atenção no que você está falando. Aí ele, não, mas porque assim as pessoas vão te ver e tal. Eu falei, mas aqui a gente não está servindo para as pessoas nos ver. Nós estamos servindo aqui para um propósito de salvação do povo. A gente é a atalaia. Se a gente não tocar a trombeta da forma que tem que ser tocada, o sangue deles vai cair sobre nós. Eu tinha essa preocupação comigo, sabe, meu irmão? Essa coisa de falar. Até hoje eu tenho isso. Quando Deus me mostra algo do tipo assim, de conversar com alguém, ou um sentimento, uma inspiração que vem para falar com alguém, eu não durmo, eu vou até aquela pessoa e falo, porque eu sei que se acontecer alguma coisa, eu vou ficar livre daquilo. Glória Eu a não vou Deus. ter culpa no sangue daquela pessoa, entende? Então, e ele ficou, não, eu queria ser isso e tal. Aí eu falei, não, tá bom, Deus abençoe, não quis mais conversar. E aí ele se mostrou realmente que não era meu amigo, né? Que estava lutando contra mim. É tão assim que eu dou graças a Deus que a Irmandade, até hoje, fala com a gente, diz que sente saudade. E Deus abençoou, irmão. A gente começou a atender várias reuniões de evangelização. E Deus foi chamando alma, foi convertendo alma, foi trazendo para o caminho e tal. Quando ninguém faz, é o que a gente já falou. Ninguém quer fazer. Mas quando alguém faz e começa a dar fruto, alguém já. Não, peraí. Vamos meter a mão ali, porque tá isso, tá aquilo outro.
E aí surgiu a possibilidade de criar-se uma salinha de oração em um bairro bem periférico, um bairro carente, né? E a Irmandade acho que tinha uns 8 irmãos, mais ou menos, e eles abraçaram isso com amor, falaram assim, não, Neto, vamos correr atrás de um lugar para alugar, já tem esse dinheiro aqui, a gente se compromete em ajudar a pagar o aluguel disso e tal, vai ser uma hora muito bonita e tal. Aí eu fui para um culto de jovens, e nesse mesmo dia que tinha o culto de jovens, estava tendo uma reunião ministerial na central. Eu fui para a reunião de jovens, cheguei na reunião ministerial já atrasado. E vou falar um pouco mais depois sobre a reunião ministerial, que eu só senti Deus na reunião ministerial uma vez. Em 5 anos de cooperador de jovens, só senti Bastante, Deus uma hein? vez. E aí, meu irmão, quando eu cheguei nessa reunião ministerial, já que estava tendo da micro-região ali de Baitapa, aí eu fiquei sabendo, alguém me chamou e falou assim, Neto, ó, foi vetado a salinha, já alugado, a Irmandade já tinha alugado, já tinha alguns materiais, eu já estava correndo atrás de bancos para colocar na salinha de tribuna, e aí os irmãos falaram que tinha vetado aquilo ali. E quem foi que levou a notícia para vetar? Justamente aquele rapazinho lá que disse que preferia ser cooperador jovem do que ser cooperador na igreja pequenininha. E, irmão, meu semblante caiu, fiquei muito triste. Eu demonstrava tanta tristeza no meu rosto, irmão, não por mim, mas pelo carinho da Irmandade. Eu falava, não é justo fazer isso com a Irmandade. Para que então que começou alguma coisa se não vai fazer? Já chega e fala, não, irmão, não tem como fazer, é muito melhor do que esperar tudo isso para depois falar que não pode fazer, sabe? E aí eu demonstrava tanta tristeza que o ancião ficou inquieto, ele ficou muito inquieto com aquilo, e chegou, meu irmão, fica em paz, tá? Eu falei, irmão, eu estou em paz, eu só não estou contente em relação com a Irmandade. Brincaram com o sentimento da Irmandade, com o dinheiro da Irmandade, e agora, o que a gente vai falar? O irmão vai lá falar com a Irmandade que não vai ter mais? O irmão vai dar essa notícia? Quem vai ser responsável para dar essa notícia vai ser eu. E aí? Não, irmão, mas é assim mesmo, fique em paz, tudo no seu tempo e tal. Eu falei, não, irmão, tá bom, tudo no tempo, mas a reunião é para se resolver. Depois da terceira, quarta reunião que vocês vão falar que não pode ter mais. E o problema que não podia ter mais era porque tinha um boato, ó, não era no local que ia ter, era numa roça que o dono do local, ele tinha se envolvido em uma briga com o vizinho, e aí ele foi embora. Mas quem era responsável pelo local não era ele, eram os filhos dele que fazia toda a documentação, tinha procuração, tinha tudo certinho, não tinha nada a ver com a roça do cara. Só que, mas é porque... Eu falei, mas irmão, como isso? É um problema que é lá pessoal dele, vai afetar aqui dentro da salinha, irmão. Ah, mas o problema futuro. Eu falei, irmão, mas se fosse esse o caso, vocês tinham que conversar com a gente antes. Não é chegar aí depois que já está tudo ok, vocês falar que não tem mais. Então, isso, irmão, já foi me deixando mal em relação a isso. Mas voltando, assim que eu fui levantado para cooperador de jovens, eu falei assim, bom, eu vou ser o cooperador de jovem que eu não tive. Porque é um outro problema da congregação. Eles pegam um cooperador de jovem daquela época de 1900 e bolinha e deixam até 2022. Bem Aquele bolinha. irmão, ele não acompanha aquela mocidade mais. Entende? Não é problema dele, é problema de quem está na frente que não consegue perceber isso. Então, antes eu não entendia isso. Eu achava que meu cooperador era frio, ele não tinha amor, que ele não me visitava. Então, eu falei, então eu vou visitar, eu vou estar junto com a mocidade, eu vou viajar na vida da mocidade. Um dia eu cheguei para o meu cooperador de jovem e falei assim, irmão, vamos marcar um dia, daí lá na casa do irmão, daí a gente tocar uns hinos, se alegrar. Não, vai no dia que eu estiver em tal lugar, ou seja, que ele não esteja em casa. Então, aquilo me incomodou muito. Eu falei, se um dia eu for cooperador de jovem, eu vou ser totalmente oposto. Você é aquele cooperador jovem assíduo mesmo. E Deus deu graça, irmão, que deu essa luz para nós, e a gente sempre foi um cooperador assíduo. O que Deus nos ajudou em relação foi muito em viagem, foi o que uniu a mocidade mais. Eu estar sempre fazendo algumas tocatas em casa, qualquer motivo, aniversário de fulano, vamos lá para casa. Final de ano, vamos fazer um amigo secreto. Não sei se os irmãos conhecem amigo secreto, é aquela brincadeirinha lá de um dar presente pro outro e tal. Sim, sim. Então, tipo, isso foi unindo a mocidade. A mocidade foi um período, irmão. Eu digo pro irmão, a melhor coisa da minha vida em relação ao ministério foi a parte com a mocidade. Nossa, eu não tenho o que falar em relação à mocidade. A mocidade abraçou, a mocidade visitou, a mocidade era uma mocidade que era parceira mesmo, aquela mocidade está ali junto comigo. Quando eu passava a prova, passava aperto, eles colavam junto comigo, falavam as coisas que eram necessárias falar, às vezes que a gente não podia falar, mas eles iam e falavam, sabe? Então a gente percebeu que tinha esse amor. Se eu não me engano, acho que até um jovem, ele já está casado, ele até deve ter falado no vídeo do irmão. Chama o irmão Neto, ele até me mandou, Neto, já pedi para ele te chamar. Ali foi um jovem, hoje ele está em Minas Gerais, foi encarregado, já não é mais.
tá lá congregando, mas não quis meio de continuar com o ministério, porque também viu o outro Nesse, lado. nesse meio tempo, irmão Neto, como eu conheço um pouquinho, vivi intensamente isso, não, o irmão era casado, provavelmente novo de casado, não chegou a afetar nada, a dar um desgaste no casamento, nada disso. Sim, irmão, sim. Eu até, quando eu falei pro irmão em off lá, né, que, devido também a algumas coisas do casamento, a gente resolveu entregar o ministério. Não é que tava atrapalhando o meu casamento tava em crise, não, não era isso. Mas é bíblico. Jovem, cuide das coisas de Deus. Casado, cuide da sua família. É bíblico isso. E eu tava cuidando só das coisas de Deus, das coisas de Deus, das coisas de Deus. O meu cooperador, ele era muito enfermo, e muitas das vezes eu tinha que atender reunião de jovens à tarde, reunião, o culto à noite, aí reunião familiar. Então ficou sobrecarregado. Às vezes eu estava trabalhando fora. Outra coisa também, que a cidade ela não gerava emprego, né? Então eu tive que correr atrás de outros empregos também. Então eu tive que trabalhar fora da cidade. E aí eu passava a semana toda fora, chegava sábado, eu tinha que estar na igreja o tempo todo, passar o final de semana todo. E querendo ou não, quem é casado, o irmão também sabe que isso acaba desgastando o relacionamento. O E eu irmão dou chegou graças a a Deus. assistir o podcast com o irmão André do Madalena? Assisti, assisti. Esse irmão, ele viveu uma vida tão intensa. Por quê? Eu falo isso pro irmão, eu perguntei, porque eu sei que afeta. E alguns podem até não afetar, mas a maioria afeta, principalmente vida financeira, estudo, tudo isso na vida de um cristão, uma pessoa que vai para o ministério. E nós estamos falando aqui para muitos irmãos cooperadores, cooperadoras de jovem, Sim, anciões do Brasil e fora do Brasil. Então, ele mergulha em uma profundidade no ministério que o que, que acontece? E se esquece das outras partes. Ou não se esquece, mas mesmo assim desgasta as outras partes. Se amanhã der qualquer coisa de errado, o que a congregação vai fazer é falar: foi bom até aqui, segue o teu caminho. E aí simplesmente não estudou, não fez nada para a vida, o pilar profissional, não buscou conhecer, não buscou fazer a vida financeira. Então, depois, isso vai afetar com certeza e afeta mesmo. Eu acredito que deveria ser cuidado. Como que tem cooperadores de jovem, deveria ser cuidado desse povo. Dado uma condição para eles, uma instrução, treinamento. Como que não faz isso? Esse é o meu pensamento. não, irmão, e bem colocado isso aí, ô Daniel, porque, tipo, eu sou da seguinte opinião também. Eu acredito que deveria se ter reunião para as esposas dos irmãos do ministério. Nossa, Porque top. na hora que eles colocam lá você no ministério, a primeira coisa que eles falam é 50% seu, 50% da esposa. Aí tem uns que falam é 10% seu, 90% da esposa. Então, peraí, se eu estou dividindo um ministério com a minha esposa, que também é assim, querendo ou não, por que não tem reunião para ela? E outra, eles ensinam ainda que o que é ouvido lá dentro da reunião não é para falar nem para a esposa. Não É pode um falar. absurdo, eu acho isso. É. Eu acho absurdo isso aí, entendeu? Então, aí entra a parte agora da parte que eu me desencantei com o ministério, né? Foi quando eu comecei a participar das reuniões ministeriais. Irmão, eu senti Deus uma vez só na reunião ministerial, de 5, 6 anos como cooperador jovem, nenhuma oração, uma oração não foi na palavra, porque outra coisa que nossa, que nem o irmão falou, a palavra é revelada, mas os anciãos só pregam o Novo Testamento. E se brincar, só os 3 primeiros livros, Mateus, Lucas e João ali, pronto, tá bom. Não prega, não vai pregar lá sobre Davi. Aí, dentro da palavra de Mateus, eles buscam Davi. Dentro de palavra de Provérbios, de Hebreus, eles buscam lá, sei lá, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, parece que as palavras são marcadas. E Sim, eu falo, sim. meu Deus, não, eu acho que não, se o senhor deixou esse tamanho de livro para a gente seguir, não é só um trecho. Outra coisa Pois é, também que irmão. me indagava muito, irmão. Tipo, se é revelação, Deus me revelava várias vezes, me inspirava várias vezes em trecho bíblico. Não era o capítulo todo. Era aquele trecho. Não, não pode, porque você está dando metade da comida, porque o povo não tem costume de ler. Eu falei, se o povo não tem costume de ler, é porque vocês não ensinam o povo a ler em casa. Não é problema do pregador. Aí tem a regra do horário. Aí o culto está avançado, você tem que ler um capítulo inteiro, aí acaba o culto 10 minutos, 20 minutos. Ah, por que você acabou mais tarde? É É umas desse coisas que jeito. não se encaixam. Desse jeito. É umas coisas que não se encaixam. E aí entra a parte que Deus fala, que o Centurião falou, uma palavra só, seu criado sarará. Então, são coisas que eu acho que cada situação tem a sua necessidade, certo? E tem a sua solução. Outra coisa que eu também não concordava muito, irmão, vinha um ensinamento daqui de São Paulo, uma coisa que aconteceu aqui em São Paulo,
e leva o ensinamento lá para o interior da Bahia, que o povo não sabe nem o que é aquilo. Ah, porque a época era do Orkut, Facebook. Ah, porque o povo nem sabia o que era Facebook, Orkut ainda. Claro que se expandiu muito, mas tipo, é uma coisa que eu acho que era desnecessária para o momento. Era Despertou até regional, uma né? É um situação, negócio regional, né? entendeu? Outra coisa que eu achei interessante uma vez, o irmão falou para mim, né? O irmão veio aqui dar um ensinamento que casais não podem frequentar motéis e tal. Quando acabou o culto, a igreja toda foi para cima do cooperador e falou assim: o que é motel? O povo não sabia. Para quê? Para que falar? Olha isso. Entende? É aí que É um vai povo trazer simples, a questão de querer conhecer. O que que é despertar a isso? curiosidade. Despertar, essa palavra. Despertar curiosidade. Entende? Então, isso falta o quê? Luz, guia, reformulação da instituição, entendeu? De entender, ouvir mais, eles não ouvem, eles criam, aí entra a parte do exclusivismo, que também é como eu falei, né? Não devia ter só reunião para o ministério, tinha que ter reunião para as irmãs do ministério, tinha que ter reunião para casais. Eles falam, os exemplos que eles dão nas reuniões da mocidade, pouca coisa acontece no casamento, porque eles se baseiam no que aconteceu com eles. E o mundo mudou. As situações, as circunstâncias mudaram. Antigamente era a mulher que só cuidava da casa, hoje às vezes a mulher ganha mais do que o marido, e assim vice-versa. E eles eles entram nesse assunto, você ganha mais do que o seu marido, mas você tem que ser submissa ao seu marido. Não é assim, gente. Sabe? Tipo, querendo impor as Queira circunstâncias. ou não, é meio Eu, que o machismo ali predomina, né, irmão? Ali, entendeu? e isso é nítido ver, né? Agora, essa questão que o irmão está falando dos moços, é até bom o irmão falar, porque toda a mocidade que está aí nos assistindo, que vai nos assistir, sabe disso, que estão cansados de ir para a reunião de mocidade e é os mesmos conselhos de 1000 anos, as mesmas coisas, as mesmas conversas, não muda, não evolui, não traz um assunto novo, parece que não tem o capricho de estudar pelo menos um tema para levar. Olha, hoje nós vamos falar sobre isso, sobre aquilo. E tão cansado, né, irmão? Eu tenho certeza que muitos, se for deixar o comentário aí, pode deixar que é verdade. Sim, com certeza, com certeza. E como eu estava falando, irmão, quando Deus colocou a gente no ministério, aconteceu isso aí nessa reunião, deles tirarem a possibilidade de ter essa. Foi a primeira disposição que tiveram comigo. E depois, mais para frente, aconteceu uma situação que eu estava falando, que o irmão queria fazer a coleta para levar para outra igreja. Aí eu chamei ele no amor, falei, rapaz, não faz isso. A Irmandade já está sofrendo porque gastou 7.000 reais e quebrou toda essa rampa, vai ter que quebrar essa rampa toda. Se ele fizer isso e falar que está indo para outro lugar, não, mas a obra de Deus não tem pátria, é uma pátria só, não tem fronteira. Eu falei, irmão, não faz isso. E outro, se você fizer isso aí, não vai dar certo. Ele, fica em paz, ó, você está sendo. Como é que ele usou a palavra? Ele usou uma palavra como se eu fosse opositor da obra. Você está sendo opositor da obra que Deus quer criar na sua vida e você tem um futuro brilhante na obra. Hoje você é cooperador jovem, mas você é cooperador. Eu falei, irmão, peraí. Eu não estou nessa obra, nessa graça, para criar carreira. Eu estou nessa obra, nessa graça, para tentar salvar a minha alma. Se um dia eu vou ser um cooperador, um ancião, aí é com Deus, não é comigo. A minha parte é fazer o que eu estou fazendo agora. Então, essa conversinha aí não vai me iludir, meu irmão. Pode ficar em paz em relação a isso. Não vai me ludibriar para querer deixar o irmão fazer o que o irmão quer fazer. E na falta do meu cooperador, quem tem que atender, quem tem que tomar as decisões sou eu. Porque quando ele chegar, se fez alguma coisa errada, quem vai prestar conta sou eu. Se fizer uma reunião com os anciãos, quem vai prestar conta vai ser eu. Não, não sei o que. Aí nisso chegou um outro irmão. Aí ele já foi, sentou com o irmão, já conversou com o irmão atendeu tal. Aí na hora dos anúncios, né, ele falou, vou subir lá para anunciar, falou com o irmão, né? Então eu fiquei em paz, a igreja percebeu. Aí ele foi, levantou, e fez aquela preleção toda sobre coleta e tal, o amor de Deus, o amor de Cristo e tal, tal, tal. Resultado, meu irmão, a coleta, ó, como o povo não é burro, o povo de Deus, ele tem a luz, só tem medo de às vezes abrir a boca, mas são um povo, são um povo iluminado. A coleta deu R$ 2, irmão. Aí eu falo, e aí? Não era Deus? A obra não é a mesma? Você acha que o povo é bobo a ponto disso? O povo tem a Discernimento, luz, né? irmão. O povo tem o discernimento. O problema que falta é que quem está na frente não consegue conduzir o povo. Não estão preparados para conduzir o povo em relação a isso. E não é que a gente somos melhores do que ninguém, nós estamos preparados. Não é, é que a gente aprende junto com o povo. A gente tem que ouvir o povo. A gente também tem que entender o que está se passando com o povo, porque você também faz parte daquele povo. Com Você não é o certeza. ilustre. Você não é o ilustre, você não é o diferencial, você não é um destaque. Outra coisa que eu não gostava também era ter que sentar no banco do ministério. Eu achava aquilo ali, nossa, horrível. Eu chegava nos cultos, às vezes, que eu não era da minha comum, que eu viajava, eu queria sentar lá no fundo, sabe? Porque, tipo, eu falava, eu não quero ser destaque. Destaque tem que ser Cristo. Eu sou um mero vaso na mão do Senhor, nada além disso.
quis continuar tocando, aí o irmão falou assim, não, agora você tem que sentar aqui, não é mais músico. Eu falei, como não sou mais músico? Não existe isso, que eu vou desaprender de tocar? Não, você agora é do ministério, tem que sentar aqui. A gente vai por respeito, por ser mais velho, por educação, mas não tão contente em relação a isso. Tanto que aconteceu isso aí. Aí eu fui para uma reunião da mocidade com a mocidade, e esse ancião da nossa região estava lá. E ele falou, depois da reunião eu quero falar com o irmão. Eu falei, tá bom, fez uma reunião comigo, falou assim, que história foi essa aí que aconteceu assim, 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 você não deixou? Eu falei, irmão, aconteceu isso, 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 o irmão sabe da situação, nós estamos em construção, que aconteceu isso. Ele, Neto, mas você tem que ser mais maleável, porque hoje você é um cooperador de jovem, mas você é a mesma conversa. Eu falei, irmão, Mesma conversa, né? mesma É a mesma conversa. Então, eu falei, âncora que irmão, usa sempre, né? Ou você e fica querendo quietinho, fazer ou você nunca vai chegar ancião, né? Você tem um futuro troca de favores. brilhante e tal. Bem Fique isso. pianinho, não dê trabalho não. Só fale amém. Você tem que ser um cordeirinho, Minha fale esposa amém. fala, Samuel, minha esposa fala que é a Daniel. ditadura religiosa. O Samuel tá ali, irmão. Chame o Oh, Daniel. perdão, Daniel. Daniel, a minha esposa fala que é a ditadura da religião, ou seja, a Ô, ditadura do silêncio. e eles Se são você com jeitinho, eles são com jeitinho. Irmão, fique em paz. É sempre no irmão, fique em paz. Não, fique em paz, irmão, vá orando. Mas eles vão manobrando, manipulando. Ei, mas você tem um futuro brilhante. Olha, Deus tem promessa. Fique quietinho aí. Isso você não viu, aquilo você também não viu. Não é mais ou menos assim, irmão Neto? é exatamente isso aí. E como o irmão estava falando em relação a interferir, às vezes, afetar um pouco o relacionamento, vou contar uma coisa que aconteceu. Nesse mesmo período, nós estávamos de férias, eu e minha esposa, estava vendo meus pais, depois vamos ver os pais dela, o irmão ligou desesperado, porque o seu operador foi às pressas para Salvador, você tem que voltar aqui, não tem ninguém para atender. E você tem que voltar. Eu falei, caramba, eu tô de férias, eu avisei antes que eu ia viajar. Agora eu tenho que largar tudo e voltar? Tá bom, vamos voltar. Aí minha esposa voltou junto comigo, aí já ficou aquele clima chato por conta disso, a gente atrapalhou nossos planos, nossas férias de descanso também, Mas não tinha mais nenhum nossos irmão lá que momentos. podia dar esse suporte? Uma igreja inteira? Escute. Aí quando nós chegamos lá, tinha meio mundo de gente para atender. Eu não atendi um culto. Ah, Era fala só para me estar sério. lá. Fala sério, né? Era só para me estar lá. Era só para eles saber, a irmã tá aí, tá. A irmã tá aí, tá. Era só para isso. Eu já tinha deixado meu auxiliar mais velho atender os cultos, pedi para alguns cooperadores de jovens atender, porque eu entendi, Samuel, que a reunião de jovens é uma escola. E se eu não tive preparo, eu tinha obrigação, eu coloquei isso no nível, eu tinha obrigação de preparar os jovens. E aí, o que eu fazia? Eu falava, vocês que estão com timidez aí, que não querem testemunhar, não querem recitar, não querem orar, todo dia alguém vai fazer oração de agradecimento. Vou escolher alguém para fazer oração de agradecimento. Aí, e outra, irmão, eu tinha uma coisa comigo. Se Deus não me desse nada para ler, para pregar para o povo, porque tinha outro detalhe também, que eu acho que o irmão também já sabe. Eu não tenho a palavra. Como que você não tem a palavra, irmão? Abre a Bíblia, onde cair, você prega e exorta. Eu falei, peraí, se a palavra é revelada, não é na sorte, é revelada. Então, enquanto Deus não me mostrar uma parte para mim, fala para a igreja, eu não vou falar. E eu seguia muito isso. E nas reuniões jovens acontecia muito isso. E eu falava, eu não estou com a palavra, e de repente Deus tomava algum moço e vinha e pregava a palavra. E era um culto diferente, uma reunião jovem diferente. Eles experimentavam daquela sensação que nós sentíamos também. Né? E o Senhor sempre deu a graça de ensinar dessa forma. Nas perguntas e respostas, o que eu fazia? Eu pegava um texto mais fácil de debuiar, de conversar, passava para os menores e falava para eles ler, à noite eu avisava para os pais deles com os filhos daquela passagem, e para a mocidade eu passava uma outra parte, que a gente podia se aprofundar mais. Quando chegava no dia da pergunta e resposta, primeiro eu conversava com eles, com os pequenos, eu falava, vocês não ouvem falar dos heróis e tal, assim, então esse aqui foi o herói dessa história, Gideão, Davi, enfim, instruindo eles para eles entenderem como eu entendi, que era gostoso saber da história também do povo de Deus ali. E com a mocidade a gente ia, na medida possível, em relação a dons, a pecado de morte, em relação à doutrina, em relação a caminhar, aos dons que, tipo assim, não é o Espírito Santo de Deus que é sujeito ao homem, mas sim o Espírito do profeta, se você se segurar. Então, a gente ia ensinando, instruindo a mocidade naquilo para eles. No meu ver, eu acho que eu agia como um pai. Eu não queria ver que aqueles filhos que eu tinha como os filhos errar na onde eu errei, mas acertar. E, irmão, eu não vou dizer que eu fui 100%, porque a gente não é 100%. Tinha momentos, sim, que a gente se excedia na pregação. Tinha momentos, sim, que às vezes a eloquência nos tomava um pouco mais. Mas teve épocas que eu não consegui me controlar em relação com a visitação de Deus,
Deus me segurar a ponto de eu quase desmaiar, porque não colocava para fora aquela manifestação, aquela glória que eu estava sentindo, o glória a Deus, o aleluia a Deus, entende? E um dia, um irmão chegou para mim e falou assim, ó, o vizinho é médico, tá reclamando de você e tal, não sei o quê. Eu falei, pede para ele vir aqui conversar comigo, eu vou pedir desculpa para ele e tal. Aí, sempre era isso, o vizinho. Aí vieram fazer uma reunião comigo, ó, o teu vizinho tá falando isso, tá falando aquilo. Eu falei, ó, eu não tô usando nem o microfone mais, justamente para não atrapalhar ele e tal. E até agora, eu só vejo os irmãos falando, não vi até agora o vizinho falando comigo. Toda vez ele fala que vai vir falar comigo e não vem. E um dia ele veio falar comigo. Na hora que ele veio falar comigo, o Daniel, ele falou assim, nossa, que espanto, eu achava que era já um homem feito, mas você é um garoto tomando conta de garoto. Nossa, eu que estou errado, ó, me perdoe de estar incomodando você. Eu falei, não, peraí, não, a gente vai conversar, eu não vou tentar mudar a minha forma de explanar a palavra, tal, para não te incomodar, não vou usar. Ele, não, fique em paz, continua fazendo isso. Que mais jovens como você tenham essa atitude de ajudar jovens, que eu, lá no hospital, eu vejo muitos jovens sendo perdidos para as drogas, para a criminalização, para isso, para aquilo outro, para a pobreza e tal, não sei o quê, e você está fazendo um papel muito bonito para a sociedade. Olha o que ele falou, um médico. Aí eu falei, não, mas me desculpa, que eu incomodei o som do senhor também trabalhou, também está fazendo o seu papel para a sociedade, quer cuidar do povo, é um médico e tal. Ele, não, ó, você ganhou um amigo agora. Falou assim para mim, na frente do meu cooperador. Só que o meu cooperador, ele seguia a lei do silêncio. Ele não passava adiante aquilo ali. E eu entendo ele, porque se ele passasse adiante, ele poderia ter uma complicação para ele. Sei. Mas nesse mesmo dia, vieram uns 3 anciãos para fazer uma reunião comigo sobre isso. E aí foi um dia que eu mais desabei em choro, porque eu falei, meu Deus, se for para me dar escândalo para sua obra, me tira dessa graça, me tira desse caminho, me tira desse lugar, porque eu não quero escandalizar a sua obra. Eu quero evangelizar, eu quero que a sua obra seja conhecida pelos povos e nações pelo seu amor, pelo seu evangelho. Não quero dar prejuízo para a obra. E assim os irmãos falam, porque isso, porque aquilo, aquelas chicotadas que o irmão já sabe, né? Vamos levar para o quartinho do ministério. Outra coisa que, nossa, que eu nunca concordei. A gente, às vezes, estava na reunião, acabava a reunião de jovens, a reunião do cooperador de jovens é totalmente diferente da reunião de ancião, totalmente diferente da reunião do diácono, totalmente diferente das outras reuniões do cooperador. Cooperador jovem, entra músico, entra irmão, e num deles não, só entra os anciãos. Ninguém entra lá, não sei quem vai escrever a ata. Mas no nosso, qualquer um podia entrar. Então, muitos irmãos que eram irmãos que a gente costuma dizer que é irmão de banco, que é aquele irmão que não tem cargo, não tem ministério, e ó, fulano foi chamado a atenção por causa disso. Aí já começava aquela fofocaiada, né? E eu lembro que quando acabava a reunião, uma coisa que me chamou muita atenção, tinha um companheiro meu que os irmãos chamavam no microfone, irmão fulano de tal, da comum tal, vem até a sala de reunião que nós precisamos conversar com você. Ou seja, expôs toda uma situação para pessoas que nem necessitavam expor, para chamar a atenção de um irmão. Todo mundo já sabia que aquele irmão ia ser Que chamado a atenção. loucura. Aqui nunca vi Eu uma acho isso loucura uma desse falta de nível, não. respeito enorme. É Uma falta doido. de respeito enorme. Era tão assim, Daniel, que os outros irmãos, que eram cooperadores de jovem também, que era do ministério, falavam, ih, se quebrou, ih, agora o pau vai quebrar e tal. Já, uns riam. Nossa, quando eu via Olha algumas que pessoas rindo, eu coisa. falava, meu Deus, como é que pode ter prazer numa situação dessa? Não existe isso. E isso foi cada vez mais me atingindo. Aí fizeram essa reunião comigo, eles não se contentaram, olha só. Foram até a casa do médico. Chegou na casa do médico, aí ele começou a falar com o médico e tal, falou, ó, a gente tá sabendo que ele tá incomodando nas reuniões de jovens aí e tal, mas já conversamos com ele. O médico olhou para mim e falou assim, meu filho, me desculpe, me pediu perdão, Daniel, ele me pediu perdão, falou assim, Neto, me perdoe por estar fazendo você passar pelo que você está passando agora, porque para mim já não incomoda mais. Eu já troquei até meu quarto, eu quero que você continue e um dia ainda vou sentar lá naqueles bancos para ouvir algo vindo de lá de cima. Só que eles não, nem em nenhum momento ligaram para isso, sabe? Eles só ligaram para a questão de que eu estava sendo o diferente. E aí me chamaram depois da reunião e falaram, tá vendo, Neto, você tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. Eu falei, oh, irmão, se um dia eu vier dar escândalo nessa obra, dar trabalho para vocês, vocês mesmos que me colocaram, me tirem. Me tirem, pode me tirar. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para somar. Mas se eu não estou somando mais, se eu estou causando divisão, se eu estou atrapalhando a obra, me tira. Mentira, eu não preciso disso. Eu sempre falei para mim mesmo que eu estava no ministério, mas o ministério não estava dentro de mim. E foi o ápice das coisas que aconteceram comigo em relação às reuniões ministeriais, que me entristeceu muito.
Logo depois levantaram um diácono, um ancião, para essa comum onde eu congregava, e ficou tão nítido que a Irmandade viu que era só para querer barrar o crescimento do Neto, porque quando ele falou comigo, né? Ah, Neto, você pode ser um cooperador, um ancião. Eu falei, irmão, para que eu vou ser um ancião nessa obra? Para ser igual ao irmão que sofre de pressão alta, que não fica com a esposa, que está todo o tempo viajando, que às vezes entra em dívida porque não consegue trabalhar com o trabalho com o irmão. Não, isso aí para mim não é a intenção. Se um dia Deus quiser, eu tenho certeza que Deus vai me colocar e vai me dar condição, mas não serve para mim isso, irmão. E eu gosto de estar com a mocidade, eu amo estar com a mocidade. E era tão assim, irmão Daniel, que quando teve a primeira reunião de mocidade com ensaio regional, os irmãos não tinham diácono ainda, não tinha ancião ainda lá, aí me chamaram, porque eu sabia falar um pouco melhor com a Irmandade e tal, falou, Neto, anuncia para a Irmandade. Irmão, anunciei, Deus fez uma festa, preparou o colchão, preparou toda a alimentação, preparou tudo, Daniel, do dobro do melhor, para poder receber a mocidade que estava vindo para a reunião da mocidade de ensaio regional. E na segunda reunião, a mesma coisa, Deus fez a mesma coisa no mesmo momento. Aí, quando foi na terceira reunião, que já não era mais eu como cooperador jovem, já tinha um ancião, já tinha um diácono, eu falei, irmão, não cabe mais a mim tomar a frente. Agora é o diácono que tem que tomar a frente. Eles viajaram para uma reunião ministerial, não falaram nada, e a Irmandade ficou ao bel prazer. Aí, quando chegou no dia da reunião da mocidade, a mocidade chegou, não tinha lugar para a Irmandade tomar banho, não tinha lugar para a mocidade tomar café, não tinha nada. E aí, alguns irmãos se reuniram e falaram assim, por que vocês excluíram o Neto disso daí? Vocês tinham que ter colocado ele, para chamar as pessoas. Irmão, não que nós somos alguma coisa, sabe, irmão Daniel? Mas eu acredito muito que quando você faz com amor alguma coisa, sempre prospera. Qualquer coisa que você faça com amor, prospera. Mas a partir do momento que você faz para mostrar, para aparecer, para querer ser alguma coisa, aí as coisas não prosperam. E aí, quando eu percebi isso, que estava acontecendo isso, eu falei, Senhor, eu vou continuar aqui porque foi tu que me colocou. Eu não tenho interesse, eu não tenho intenção nenhuma de pedir renúncia, mas me dá força para suportar. Porque Isso aí já agora fazia quanto tempo que você estava no ministério? já uns 4 anos, já no finalzinho já deu entregar, uns 4, 5 anos. Eu continuei visitando com a mocidade, continuei congregando com a mocidade, viajando, e um dia a gente foi fazer uma visita para um irmão em um lugar também muito precário, né? Um bairrozinho bem difícil. A gente foi lá. Só que para passar por lá, tinha um lugar que a gente tinha que passar, que era do lado de um terreno baldio, aonde o pessoal alugou para colocar um circo. E a gente foi. Quando voltamos, o ancião viu a gente vindo e tal, saudou, tal, tá bom. Aí esse ancião foi falar pro irmão, ele nem sabia que a gente tinha ido na casa desse irmão, né? Ele foi falar pro irmão que a gente foi visitar, falou assim, rapaz, Neto tá atribulado, tá levando a mocidade pro circo, em vez de levar para congregar, para orar e tal, não sei o quê. Aí esse irmão falou assim, irmão, clama a Deus, que o irmão tá com espírito. O irmão falou que ele foi me E não visitar. é o Espírito Santo, não. O irmão tá com espírito e eles foram me visitar, coisa que o irmão nunca fez. Falou assim para ele tomou um choque. Então, tipo, essas coisas a gente ia ficando sabendo, falou, moço, então eu não tô mais servindo para isso aqui. Então eu vou ficar na minha, vou ficar quieto, deixar a coisa correr. Ó, irmão, Deus abençoou tanto nós, no nosso Ministério de Cooperando Jovem, que tinha 10 anos que não saiu um casamento naquele lugar. Com a gente, como Cooperando Jovem, Deus preparou mais de 20 casamentos. Até moça que tinha anos sem anos, já estava com 40 e poucos anos, casou. Então, ou seja, Deus abriu as portas. Deus tomou um caminho, abençoou a mocidade. E a gente tinha 12 recitativos, foi para 36, 40 recitativos. Ou seja, Deus abençoou. Bastante. Era nítido ver que tinha florescido. E aí, um dia, nessa época aí, os parentes da minha esposa estavam visitando nós, eu não consegui dar atenção para eles, foi um problema também que aconteceu em relação a participar dessas reuniões com esse pessoal. E a partir daquele momento eu falei, rapaz, tá demais isso aqui, Sara, eu vou começar a viver a minha vida, eu não vou atender mais nada no Serra Reunião de Jovens, e cada um que siga com a sua cruz. Falei assim. E aí a gente veio aqui para São Paulo passar as férias. Quando a gente veio aqui para São Paulo passar as férias, a gente começou a congregar. Aí entra uma outra parte agora, que é a parte, acho que é uma das partes que fez eu me desligar de fato da instituição, né? Que um peso, duas medidas. Eu vim congregar aqui e Deus falava, né? Olha, o tempo lá já deu, olha, lá tem isso, tem aquilo, o homem tá colocando a mão e tal, não sei o quê, lá não é mais seu lugar. Aí fui congregar, e a gente só tava indo congregar nas igrejas que a gente fala que é as igrejas top, né? Dos irmãos que manda bala. E aí... Mas você ainda estava no ministério.
Tava no ministério, tava de férias. Ela tava de férias. Aí eu falei assim, rapaz, isso aí não é comigo não, minha esposa também não. Aí os parentes dela que estavam com a gente falaram, rapaz, essa palavra é com vocês. E eram testemunhados. Eu falei, não, não é com a gente não. Aí um dia Deus mandou uma palavra assim, eu vou fazer com você que nem eu fiz com Jó. Eu falei, como assim com Jó? Eu vou tirar tudo que Jó mais amava, eu tirei. E tudo que eu mais amava, irmão, era estar com a mocidade. Não era o ministério em si, mas estar com a mocidade. E eu não entendia na época. Aí Deus falava assim, vou fazer com você que nem eu fiz com Jó. Mas eu vou colocar uma semente na sua mão também, um saquinho de semente. E por onde você passar, eu vou fazer a obra, eu vou chamar a sua parentela. Eu até então falei, não deve ser com a gente. Aí então o pessoal falava, rapaz, essa palavra é com vocês, é com vocês. Eu falei, Sara, vamos fazer o seguinte, vamos agora congregar num lugar que é travado. Travado é um lugar que é só glória a Deus, amém. Geladinho. Um lugar bem geladinho. É, geladeira. Vamos congregar num lugar que é travado, que o irmão é ungido com óleo de freio de bitrem. Essa é Tá nova. bom, vamos lá. Vamos congregar lá. Fomos congregar lá. Aí Deus mandou a palavra na parte que a Maria lava os pés do Senhor com unguento. E aí Deus entrou numa linhagem, falou assim, olha, Maria, ela pegou e deu o seu melhor, colocou o melhor nos pés do Senhor. É que nem você colocou o melhor, tudo nos pés do Senhor. E o Senhor está contente com você. E mais agora já é um ciclo, tudo na vida é um ciclo. E o seu ciclo lá já acabou. Já era o seu ciclo lá. Não adianta você continuar lá, você só vai sofrer, só vai passar por mais prova, mais luta. Eu falei, mas Senhor, eu tenho um ministério. Isso mentalmente, né? Aí Deus falou, se você está falando assim, mas eu tenho um ministério. Ministério é só uma capa, é só um título. Isso não vai te levar para o céu, você já sabe disso. É que nem o que estava importante ali naquele vaso era o guento que era importante, não era o vaso. O que é importante em você não é você, é o vaso, é o que está dentro de você, é a sua essência, é o dom que eu coloquei dentro de você, não é o seu ministério, não é a sua capa, é o dom que eu coloquei dentro de você. Eu falei, então agora é a hora da gente partir de lá. E aí eu já voltei já com esse pensamento, não vou falar para ninguém, vou primeiro ver como é que precisa fazer para pegar minha mudança e tal, e minha esposa ela fez uma proposta, ela falou assim, se for para a gente ir embora mesmo, eu estava procurando transportadora, Daniel, e estava dando 6 mil, 7 mil, 8 mil para trazer os móveis de cá. E minha esposa falou assim, só vou, só sei se é Deus mesmo, se eu conseguir levar todos os meus móveis. Eu falei, então vamos ficar na meu para ver Deus, o caminho que Deus toma. E de repente surgiu uma oportunidade de um rapaz que estava vindo carregado e ia voltar vazio para São Paulo. Cobrou R$1.000 em toda a nossa mobília, que era 7, 8, cobrou só R$1.000. De graça. Falei, aí, de graça, a gente tinha, já colocamos, combinamos tudo, aí fui agora conversar com os irmãos. Fiz uma carta, apoio. Mas isso também você já vinha desanimado com o ministério, né? Já tinha. Eu senti que realmente era uma nova etapa naquela cidade também, porque a maioria da mocidade tinha casado, alguns já eram cooperadores da mocidade, que eu tinha sido cooperador de jovem, alguns eram encarregados. Então, eu também comecei a perceber que a minha fase já estava passando também ali. E se, tipo, eles já tinham colocado um ancião, já tinham colocado um diácono, já estava todo o ministério, não ia mais para lugar nenhum, ia ser aquele cooperador de jovem pro resto da vida, desprezado, preso. Não é que, tipo, poderia ser que levantasse outra vez o ancião e tal, mas não é que a gente estava pensando nisso, Daniel. É que a gente já sabe como é que eles tratam e como é que eles fazem também quando quer pisar. Sim. Eles não têm amor, eles não têm misericórdia. Sabe por quê? Eles querem fazer de tudo. Isso, eles querem fazer de tudo para você errar, para você cair em alguma desgraça, para depois falar assim, tá vendo que não era Deus que era com ele? Tá vendo que isso aí não era Deus? Entende? Eles querem porque querem justificar para o povo o porquê que eles fizeram tal coisa e não fizeram outra coisa. Então você percebe, quando você está no meio do ministério, você percebe isso. Tanto que muitos que eram meus companheiros dessa época, tenho muitos amigos lá ainda, mas muitos que eram meus companheiros nessa época, eles estão no ministério hoje porque estão calados. Eles não falam nada. Porque eles sabem que se falar, vão ser perseguidos também. Se falar, entende? Acabou. Se falar, acabou. E esse dia eu estava conversando com um companheiro meu, olha que absurdo que aconteceu. Levantaram um cooperador e ele não atendeu ainda nenhuma reunião de jovens. Ele disse que ele não tem dom, porque não foi ele que pediu para Deus, não foi ele que colocou ele lá, não foi ele que levou o nome dele lá, quem colocou foi os irmãos, então os irmãos que se virem para ver quem que vai atender, que ele não vai atender. Que é um certo também, porque toda vez que ele levanta alguém, eles falam assim, se vire. É desse vai jeito. orar a Deus, que Deus vai te dar. Deus deu, Deus vai te... É esse aí. E tem gente, e a geração de agora não é uma geração como era antigamente, é uma geração diferente, é uma geração que está pensando um pouco mais, não é muito no inconsciente, é uma geração consciente do que é estar ali. E ele era muito companheiro de um outro cooperador que faleceu, e ele sabia o que ele passava, ele falou, não quero isso para minha vida não.
Eu quero servir a Deus aqui, na minha pouca força, no meu pouco entendimento, para salvar minha alma. E eles amaldiçoam. Já vi muito falar. Se não aceitar, depois, né? Eles sentenciam. E, O povo diz, e olha, mas se não escute, aceitar, depois, ixi. escute. Aí o mesmo que fez aquela coleta lá, aquele culto de coleta lá que deu R$ 2, é assim com o ancião da região. Aí chegou, conversou com ele ficou sabendo que o irmão não queria atender e que sabia que a Irmandade sabia que quem era para ser o cooperador era o outro irmãozinho, que é um companheiro nosso. Todo mundo sentia comunhão. O irmãozinho atendia as reuniões. É outra coisa que eles fazem também. Pega você, coloca com um pneu de step. Ah, irmão fulano não está conseguindo atender aquela reunião familiar. Põe fulano. Tem muito testemunho? Põe ele. Aí põe ele para outra. O cooperador jovem faltou. Pede para fulano atender. Não sei o quê. Eles começam a usar como pneu de step. Querendo ou não, cria-se uma esperança, uma expectativa na pessoa de um dia ela ser do Com ministério. certeza, com certeza. Só que aí, quando tem a oportunidade de colocar a pessoa, que a Irmandade já está acostumada, que a Irmandade já viu que tem realmente condições e dom para exercer tal função, eles vão e colocam outro. Não, porque Deus escolheu esse. Aí, no culto, Daniel, o irmão que ficou sabendo da história, chegou, foi atender a palavra e falou assim, porque Deus deu um presente para alguém aqui, mas alguém ainda não abriu esse presente. Te diz Deus, o presente foi para Davi, não foi para Golias. Golias aí é grande, é gigante. Ou seja, a Irmandade, alguns que sabiam da história, começaram a sair da igreja, porque sabia que aquilo ali era direcionado, não era uma palavra guiada, não era uma palavra inspirada. E eles Manipulada. são assim. Eles são Manipulada. assim. No duro, São assim. manipulado. Eu antigamente tinha medo de falar isso, porque, nossa, estou falando contra o Espírito Santo de Deus, contra a palavra, mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Mas assim, irmão, Ela conhece a voz do seu pegando pastor. um paralelo aí com o irmão. Aqui também, eu vi muito disso. Por exemplo, ancião apresentar alguém que é mais de 30 anos amigo de dentro da casa dele. Aí a Irmandade repele. Você vê na Irmandade. A Irmandade não aceita, a Irmandade... E aí, no dia da apresentação, dizendo assim, se vocês não aceitar, vocês estão com amarelão, vocês estão com um problema espiritual, porque vocês não estão na comunhão do Espírito Santo, porque... Aí a Irmandade amorosa e vai indo, vai engolindo goela abaixo e vai... Mas é nítido ver isso. Essa manipulação deles aí é nítido ver. Aqui pelo menos é. Então, e isso foi que me afastando também, essas situações, foi me afastando um pouco mais. Aí, quando a gente veio para cá, que ouvimos essa palavra, eu falei, Sara, então quando chegar lá, eu vou fazer a minha carta. Fiz a minha carta a punho, disse, eu cresci dentro dessa doutrina, aprendi assim. Fiz uma carta, tipo, colocando o meu sentimento na carta, né? Porque eu estava fazendo isso pela palavra, porque eu aprendi que tudo tem que ser pela palavra, é o que eles falam. Então, foi pela palavra que eu estava entregando aquilo ali. Aí quando eu falei com o ancião, ele falou, não, você só vai assinar isso aqui, eu renuncio o cargo, e você só assina. Eu falei, não, mas eu posso ler essa carta para a Irmandade? Posso, pode. Aí quando eu li para a Irmandade ficou triste, abatida e tal, mas entenderam. Falou assim, não, Neto, que Deus tem o melhor para vocês. E aí eu peguei minha carta, meu irmão, trouxe a carta para cá, para São Paulo. No caminho de vindo para cá, a minha esposa ela veio de avião, eu vim com a mudança. Aí ali em Minas, ali na Serra do Igarapé, ali, a gente teve uma tentativa de assalto. Eu tenho até as fotos no meu Facebook lá, do livramento que Deus fez com a gente. Um miliante, ele descarregou toda a arma naquele caminhão e, graças a Deus, não aconteceu nada conosco. Eles entraram dentro do caminhão, eu estava lá, o motorista tinha corrido e eu fiquei sem reação, fiquei dentro do caminhão. Eles entraram dentro do caminhão, tentaram ligar o caminhão, não conseguiram. Ou seja, sabe Deus o que eles iam fazer comigo se conseguisse levar o caminhão. E Deus não permitiu que o caminhão ligasse, eles foram embora, a gente conseguiu achar o motorista e seguimos viagem. Foi toda uma obra de Deus mesmo da nossa vida. E através dessa obra, quando eu cheguei aqui, eu entreguei a minha carta para o ancião e Deus me fez sentir de contar essa obra. E aí, um irmão que estava no banco falou assim, Neto, eu conheço esse motorista que você é parente da minha esposa e tal, e eu não acreditava nessas obras, não. Agora que eu vi que é com parente meu, eu sou novo de crente, e agora que eu vi que é com parente meu, eu acreditei e tal, e a gente criou amizade. E logo depois, um ano depois, Deus abriu uma porta através dessa amizade, ou seja, uma obra puxando outra obra, né? Mas aí eu entreguei a minha carta para o ancião daqui de São Paulo já, e aí surgiu uma outra situação. Eu morava num bairro que a igreja era pequenininha. Então, todo mundo já ia saber que eu era cooperador jovem. Aí, para não deixar o cooperador de jovem, nem o cooperador do ofício, em uma situação difícil, eu falei, não vou fazer comum nessa igrejinha, porque toda irmandade vai ficar naquela coisa, naquela comunhão, aquele negócio e tal. Eu vou fazer numa igreja grande, pronto, vou lá, sento, toco meu instrumento e vida que segue. Era essa a minha intenção.
E no dia que a gente entregou para o ministério, para o ancião, hoje Deus já recolheu ele, ele falou assim para mim, então quer dizer que você era cooperador de jovem? Eu falei, sim. Quantos filhos você tem? Eu falei, até agora não. Então você é mentiroso. Assim, Daniel. Então você é mentiroso. Eu falei, por quê, irmão? Porque você pregava filho e não tinha filho. Eu falei, que lógica é essa, irmão? Ele Aí ele falou olhou assim pra do minha esposa, nada? do nada. Ele olhou assim pra minha esposa assim, minha esposa fechou a cara, ele falou, aí ele tomou aquele, não sei, que tem algum problema e tal. Aí falou assim, outra coisa, vocês estão trazendo aqui, você vai ser músico e tal, mas você não pode subir mais nem com a palavra aqui em cima. Eu falei, irmão, eu estou em paz, pode ficar em paz, que eu não vou subir para pregar, não vim aqui para pregar, não vim aqui atrás de ministrar, eu vim aqui para servir a Deus e congregar. Ele, eu estou em paz, é você que tem que permanecer em paz mesmo. Bem assim, duro, nisto. Aí eu te pergunto, me apresentou para a igreja? Não me apresentou. Até hoje ninguém sabe que eu e minha esposa tinha se mudado para aquela comum. Porque ele não apresentou, simplesmente ele não quis apresentar. Com E aí, medo, quando talvez, minha de esposa... você levantar com a palavra ou o povo te conhecer, alguma coisa assim, né? Aí eu já não sei, aí é já uma coisa com ele, né? Mas praticamente pode ser que seja assim também. E aí minha esposa às vezes testemunhava, às vezes orava, ele falava lá de cima, cuidado com essas orações de pecadores. Ó. Aí eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu sou um homem, um pai de família, casado, não tenho necessidade de estar passando, ouvindo essas coisas, não. Não tenho necessidade disso. E aí foi me precisando. A minha esposa continua ainda mais vezes congregando, estava congregando em outros lugares, congregando em outras cidades. Aí ele ficou sabendo que a gente estava congregando mais em uma outra comum. Aí, num dia de um culto que a gente estava lá, aí ele falou assim, tem igreja aí que aceita pecadores, mas aqui não. Eu falei, meu Deus do céu, que mente, velho, que mente. Aí quando eu fui saber mais a fundo, o ancião entregou para nós a carta, mas com certeza conversaram e falou assim, é isso, é aquilo outro. E, irmão, a gente veio com a consciência limpa, Deus sabe o nosso coração, sabe o coração da minha esposa, e a gente percebeu que isso, hoje a gente percebe que isso foi o ápice para a gente realmente quebrar o vínculo com a igreja, com a instituição, quebrar o umbigo umbilical. Ainda estava assim meio triste ainda um pouco tempo atrás, aí lembrando das coisas que foram as coisas muito boas, como eu falei para o irmão, em relação à mocidade, mas fui lá na Bahia e não tive contato com ninguém daquela época, só com alguns amigos muito selecionados mesmo, com a minha família, e voltei. Eu acredito que foi a ruptura total do umbigo umbilical em relação à instituição. E assim foi minha trajetória, irmão, dentro dessa instituição, como cooperador de jovens. E hoje não estou mais assim assíduo, só vou, como eu conversei com o irmão, quando algum amigo me chama, ou a gente vai por educação, vai estar junto ali. Vou dizer para você que eu não sinto alegria em ver os hinos? Estou mentindo. Vou dizer para você que eu não sinto alegria de ver uma obra que Deus faz na vida de alguém? Estou mentindo. Eu sinto alegria. Eu vejo que sim, tem pessoas ainda que são sinceras ali dentro. Tem pessoas ainda que Deus opera na vida deles, entende? Então, essa foi a minha trajetória, irmão Daniel. Mas, e hoje, então, você não tá mais congregando frequentemente? Não, hoje não. Hoje eu não congrego mais frequentemente. O que eu faço? Acompanho às vezes a sua live, eu vejo às vezes os cultos que você preside também, acompanho outras pessoas também que anunciam o evangelho de fato bíblico, uma coisa bíblica, não uma coisa assim de achismo, de isso, daquilo, não. Não, eu entendi que religião, ela não une você a Cristo. Por mais que ela quer dizer religare, né, ali em latim, mas o que une você a Cristo é o seu sentimento, a sua comunhão com Cristo e a palavra dele. Nada além disso, não é uma instituição. Que o irmão Neto hoje, com... Quantos anos o irmão tem hoje? Hoje eu tô com 33, vou fazer 34 mês que vem. 34. Batizou lá novinho, né? Uma vida inteira dentro da Batizei congregação. com 14 anos. Realmente sua história é muito parecida com a minha, né? Mas você foi se desencantando. Talvez, se não tivesse ido para o ministério, talvez estaria lá dentro até hoje. Eu também. Eu acredito que se eu não tivesse ido para o ministério, eu estaria dentro da congregação até hoje. Porque quando eu fui e comecei a ver, principalmente as reuniões e o que eles fazem e as manipulações, eu não sei se o irmão lembra, não sei se aí tem aqueles papel que faz os avisos, vai ter reunião de mocidade, sabe? Irmão, até aquilo lá, mas eu cuidava com zelo. Para mim era santo. Um recitativo, eu tinha um respeito tão grande com aqueles papel que um dia eu vi um diácono colocando aquele papel dessas marcações para orar. Ele colocou no chão e ajoelhou em cima. Eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, o que esse rapaz está fazendo? Meu Deus do céu, algo tão santo, falando dos santos serviços. Irmão, pensa.
E quando eu comecei a olhar as falcatruas e tudo que eles fazem, e a ruindade, porque é uma ruindade exagerada, sabe? Né? Eu acho que são céticos, não acreditam em Deus, porque eles não fazem, pelo menos do que eu conheci. Mas perguntando pro irmão, assim, do tempo que o irmão esteve hoje, o que o irmão fala da congregação? Qual que é a visão do irmão hoje sobre congregação? Meu irmão, eu acredito assim que todas as religiões elas foram inspiradas pela mesma nascente. Porém, tudo aquilo que o homem ele se coloca como prioridade sai da linhagem da nascente pura, se tornam os rios poluídos, entende? Tem rios ainda que são branquinho, nítido, limpinho, que você pode beber água, que a água é potável. Mas tem rios hoje que já não geram mais alimento, já não matam mais a sede. E hoje eu vejo que se a congregação ela não passar por uma reformulação enorme, muita gente vai morrer. Tem muito veneno sendo jogado para o povo. Muito veneno. Muito veneno. O pessoal está achando que é comida, mas não é. A morte está na panela. Mas não vai ter a parte que Deus vai entrar lá e vai tirar a morte. Não, o povo está comendo a morte da panela. São Entende, poucos irmão? que estão gritando que há morte na panela, né? Ainda quando Entendeu? tem alguém gritando que há morte na panela, Ainda é apedrejado, ainda acha que não, tá com espírito, tá com mosto, é atribulado, é porque desviou, é porque pecou. E é essa parte também que eu concordo muito com o irmão em relação ao pecado de morte. Eu nunca. Meu pai, ele teve esse deslize, né? Meu pai se separou da minha mãe, ele teve esse deslize, ele acabou adulterando. E quando isso aconteceu, para mim foi um choque muito grande, irmão, porque eu tinha ele como exemplo, né? Eu tinha ele como exemplo. Falava, meu pai não deixava eu jogar bola, não deixava eu jogar videogame, assistir televisão, misericórdia. Então, tipo, eu falei, caramba, o cara não fazia tudo isso comigo e me dá uma dessa. Fiquei muito revoltado em relação a isso. E justamente na época a gente se mudou para essa cidadezinha lá de São Gonçalo dos Campos. E aí juntou tudo para ter aquela pré-depressão que eu falei pro irmão. Só que aí o que aconteceu, meu irmão? Quando eu comecei a ler a Bíblia, comecei a entrar dentro das escrituras, e eu falava assim, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso ter sua misericórdia, eu preciso alcançar sua misericórdia. E um dia eu vi como uma coisa bradou dentro de mim e falou assim, como é que você quer ter minha misericórdia se você não tem misericórdia do seu pai? Irmão, foi um choque, assim, falei, meu Deus, foi um estalo, assim, não sei como que veio aquilo, mas falei, meu Deus, realmente, eu não tenho como ser igual a Jesus Cristo, alcançar a misericórdia de Jesus Cristo, se eu não tenho misericórdia do meu pai. Porque as pessoas chegavam para me perguntar do meu pai, que meu pai era muito conhecido, eu falava, tá lá, pecou e tal, a mesma coisa que a gente foi ensinado a fazer. Mas a partir do momento que eu comecei a entender isso, o que aconteceu? Eu comecei a ver com outros olhos a parte que eles pregam tanto, mas não seguem, que é o filho pródigo. O filho pródigo, ele pegou, catou toda a herança do pai, gastou das piores formas possíveis, desonrou o nome do pai da pior forma possível, meretrizes, com jogatina, a ponto de depois ele ficar comendo bolota de porco. E quando ele voltou, o pai realmente cumpriu aquilo que ele fala na sua palavra. Deus não lembra do passado. Ele amputou tudo aquilo que passou no passado, abraçou o filho, recebeu de volta, e o que já estava lá com ele indagou, mas por que eu estou sempre aqui com você? E aí eu entendi que não é necessário eu ter uma instituição religiosa para ser salvo, uma doutrina religiosa da instituição para ser salvo. Jesus Cristo já me deu esse presente, essa graça. Entende? A morte sim. dele gerou isso para mim. Então, não é que a gente vai agora fazer tudo o que tem que fazer, ser promíscuo, não é isso. Mas é entender que a salvação foi Cristo que deu para nós, não é por esforço, não é por loucura, não é por obra, tanto que ele fala assim, ele deixa bem claro, eu preguei, anunciei, eu orei, para trás de mim que eu não vos conheço. Ou seja, não é por obras, é pela fé e acreditar que ele é o nosso Salvador. Eu falava muito sobre isso, Daniel. Eu falava assim, que não é eu que tenho que levantar a mão, vou aceitar Jesus. Ele que morreu na cruz por mim, ele que padeceu tudo por mim, ele que tem que falar assim, não, eu te aceito como meu filho, como meu irmão, eu te Perfeito. aceito entregar a minha salvação para você, sabe? Então foi quando eu comecei a entender de uma forma diferente. Então por isso que eu falo, irmão, que o que o irmão fala se casa muito. Logo quando eu fui para a Cooperativa do Jovem, eu fui testado. Eu tenho certeza que eu fui testado. Veio um moço e falou assim, Neto, eu não aguentei e tive uma relação com uma pessoa e tal. Eu falei, não conta isso mais para ninguém.
E esquece que você me contou isso. Não conte isso para mais ninguém. Continua servindo a Deus, continua congregando, vai na sua pouca força, porque os mistérios de Deus, Deus encobre. E os mistérios, o homem tudo quer descobrir. O homem quer descobrir a lua, quer descobrir isso, quer descobrir aquilo. E Deus sempre encobre. Então, ó, você está arrependido? Estou arrependido. Então, se humilhe ao Senhor. Só Ele pode te justificar. Eu não vou te justificar, o ministério não vai te justificar. Eu fui levantado agora, com um mês aconteceu isso. E até hoje ninguém sabe, pelo menos por mim não. Sim. Porque eu já tinha o entendimento que a salvação não é eu que vou dar a salvação para aquele menino. É Jesus Cristo, é uma coisa individual dele com Deus, a intimidade dele com Deus, entende? E a gente percebe que não é assim que eles fazem. Quando eles veem que o camarada está na beira do pecado, está à beira de fazer alguma coisa, eles empurram, eles jogam mais para fundo, eles não resgatam, eles não ajudam, eles não perdoam, eles pregam perdão, mas não perdoam. Não perdoam. Porque vira e mexe, eles lançam no rosto de novo. Ah, porque você isso e isso. Ah, porque isso e isso. Ah, aquele lá é isso e isso. Entende, irmão? Então, é essa a minha visão que eu tenho. O que o irmão acha do pecado de morte? Meu irmão, eu acho que não... Eu já acompanhei o irmão falando isso, mas eu já tinha quase certeza que isso não está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia isso aí? Não está escrito. Porque Deus não fez classificações de pecado. Tudo é pecado. O único pecado que ele falou assim que era... Se eu salvo o erro, se eu estiver errado, o irmão me corrige. É o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Que é imperdoável. Que é quando você pega... A única coisa que eu vi ele falando assim que é um pecado assim muito grave perante ele. A única coisa que eu vi falando sobre isso. É quando você deixa de servir o que é santo, deixa de acreditar do que é santo, no que é divino, para se entregar às trevas de uma tal maneira de fazer de conta... Que ser luciferiano mesmo. Entende? Sim. Eu acho que isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se converter a Satanás, exatamente. Se converter a Satanás. Exatamente. E se você tiver arrependimento ainda, pedir perdão a Deus e se humilhar muito a Deus, para mim ainda há perdão. Eu ainda acredito, irmão, eu não sou tão assim estudado na teologia, mas eu acredito ainda que há uma chance, uma possibilidade, tá? Que se Judas não tivesse ido se enforcar, ele não perderia o perdão dele. Aí tem um mistério grande, irmão, porque ali na Bíblia não diz que ele meio que se enforcou. Diz que ele saiu para se enforcar, né? Um dos evangelhos diz que ele saiu para se enforcar. Tem uma outra parte que vai falar alguma coisa. Né? Foi intencional. Mas ninguém... Aí depois lá, os discípulos, eles dizem que ele se enforcou. Mas assim, sobre essa trajetória do irmão, hoje... O irmão sente falta, porque eu tenho muitas perguntas que me fazem. Eu quero sair, mas para onde eu vou? Porque em qual igreja que eu devo ir? E o irmão, como que está? Como que o irmão vê isso? Hoje, o irmão fala, eu já não estou mais congregando muito. E aí, o que o irmão está fazendo? Antes, irmão, eu tinha muito aquilo. Não, eu vou buscar a palavra, eu vou ouvir de Deus, eu vou ouvir a palavra lá na igreja, eu vou esperar se é para isso, se é para aquilo outro. E aí um dia me despertou também aquela parte sobre o véu do templo é rasgado. Peraí, se Deus falou diretamente com aquele homem para falar, para entregar um recado para mim, e se Deus falou que o véu do templo foi rasgado, eu tenho um acesso direto a Deus por intermédio de Jesus Cristo, então eu vou pedir direto a direção para Jesus Cristo. Não preciso mais de um intermediário. Um intercessor. Um intercessor para perdão dos meus pecados, dos meus erros, não, das decisões da minha vida. Eu entendi que muita coisa, Deus, que a gente foi criado, irmão, para ser dependentes, sabe? E Deus nos criou para ser independente. Sim. Independente que eu falo assim, ser governante da sua história, das suas decisões. Deus poderia lá intervir na vida de Adão, mas ele deixou Adão seguir as suas escolhas. Livre-arbítrio, né? As suas decisões. Então, é muito mais você utilizar a mente que Deus te deu para você entender e procurar melhorar, evoluir. Eu acho que a gente sempre está em constante evolução, seja material e principalmente espiritual. Então, eu penso muito nisso, irmão. Para mim saber para onde eu vou, hoje eu entro em qualquer... Antigamente você não podia entrar em nenhuma outra denominação, que os irmãos falavam, para que você foi lá? Você tem que trazer para cá. Você não tem que ir para lá. Lá é seita. E se você for alinhar hoje, a congregação parece mais seita do que muitas seitas, que eles dizem que é seita. Entende? Exatamente. Então, eu vejo muito nessa questão, irmão. Tipo, hoje, eu me sinto à vontade das pessoas me chamarem, vamos para uma célula? Eu vou. E lá então, o irmão tem essa liberdade. O irmão vai se reúne em uma célula, vai em outro culto. Sim.
Sim, sim, sim. Porque eu acho E que eu sozinho não sou uma igreja. Isso eu tenho sim, certeza. sim, sim. Só que eu também tenho que estar no local onde eu realmente vejo que eu me encaixo. Eu não preciso estar no lugar onde... Jesus Cristo não ficava no lugar onde ele não se encaixava. Claro, Toda vez que claro. ele via que tinha uma indisposição, ele saía. O Nazaré foi assim, né? Onde ele nasceu e Entendeu? viveu, Então, né? se Paulo falou, outra coisa que eu achava muito, muito errado, né, na conversa é isso. Quer dizer que Paulo viajou o mundo todo anunciando o evangelho e ninguém tirou o apostolado dele. Tentaram, né? Ninguém tirou o apostolado dele. Mas se eu for para uma outra localidade, eu não posso levar meu ministério. Meu ministério é para aquela localidade. Sendo que, tipo, que Deus... eles limitam isso, mas quando a questão é a parte financeira, eles distribuem, é diferente. Então, é um peso e duas medidas. Entende? Sim, Então, é mais ou menos isso, meu irmão Daniel. tá certo, irmão Neto. E deixa eu perguntar aqui algumas coisas pro irmão. E você acha que daqui para o restante da sua vida, tem a vida toda aí para viver? Não acha que Deus tem algum projeto com o irmão? Do irmão poder estar trabalhando para Deus, fazendo o reino? O que que o irmão acha? Eu, ultimamente, tenho tido um estalo novamente na mente, Daniel, de entender que o dom da liderança está dentro de mim, sabe? Isso eu tenho uma convicção, uma certeza muito grande. E não é que eu sou maior do que ninguém, não, não é isso. É porque cada um tem o seu chamado. E eu entendi que o meu chamado é esse. E eu tenho sim um projeto. Eu não tenho ainda um canal, mas eu tenho um projeto para ter um canal também. Já começo a falar algumas coisas no meu Instagram, né, que é Neto Tibes, com 2S. E lá eu falo muito sobre as coisas de Deus. Eu tenho um devocional de Billy Graham que eu leio e repasso Frisa, ali uma frisa aí o seu Instagram para quem quiser ir lá. Repete bem, bem devagar aí para os irmãos poderem ir lá visitar seu Instagram. arroba neto, com 2T e um H1O, Tibes, Tibess. É meu Instagram. Onde todo dia de manhã eu, Ah, tá lá. eu falo sobre as coisas de Deus, as coisas do reino, sem realmente o jugo é suave e o fardo é leve. Eu não faço aquela coisa pesada da religião, mas sim o jugo suave e o fardo leve, o que Jesus Cristo realmente quer de nós. Entende, irmão? E eu tenho Então, um o irmão projeto sente que também. tem aí um projeto, tem alguma coisa a fazer. Sim, eu tenho um projeto também, porque eu estou numa correria, como eu conversei com o irmão, em off, estou numa correria resolvendo algumas coisas que nem o irmão fez também, resolveu toda a estrutura para depois começar o trabalho. A mesma coisa sou eu, já tenho pessoas que vão me ajudar nisso também. E eu tenho um projeto onde eu chamo, cada um de nós somos uma potência, irmão. Eu acredito que você é uma potência, eu sou uma potência, porque Deus criou nós como potência. O ser humano ele é uma potência que, se ele entender realmente o quão potente ele é imparável. Ele é imparável. Verdade. Só Cristo, Deus para ele. Entende? Então, eu acredito muito nisso, nas potencialidades das pessoas, que as pessoas às vezes se deixam levar como massa de manobra, como um jugo pesado, entende? Então, eu tenho esse projeto de despertar isso nas pessoas, elas verem dentro delas mesmo, não eu falar que você tem isso, mas elas enxergarem dentro delas as potencialidades de servir a Deus. Entende isso? Isso ligado à espiritualidade, evangelho ou mais uma questão emocional? Ó, emocional, evangélico. Porque, irmão, eu sou da seguinte opinião também. Não tem como eu me desenvolver pessoalmente se eu não me ligar com a fonte. A fonte é Deus. E se eu não tiver um guia, não tiver um manual, não tem como eu construir um carro, montar um carro sem manual. Eu preciso de um manual para saber onde está cada peça. Então, eu penso da seguinte forma: a fonte é Cristo, o manual é a palavra, e eu vou seguindo aquilo ali para me desenvolver espiritualmente e materialmente também. Porque a Bíblia, eu já ouvia isso dentro da instituição, da congregação, e hoje eu tenho muito mais certeza disso, que a Bíblia está tudo ali, ó, química, física, matemática, Tudo, gestão tudo, financeira, tudo, emocional, está tudo ali dentro, tudo. Os códigos da Bíblia tá tudo ali. E fala tudo para ali. mim, perguntando pro irmão, o que é salvação? Onde está a salvação? O que que o irmão pode me falar? Eu acho que a salvação é Cristo, é o que ele fez por nós, entende? Eu acredito muito nisso, que a graça nasceu na costela de Cristo, como muitos falam, né? Usam vamos dizer, essa gíria religiosa. Eu acredito que Deus realmente deu à luz a graça. Que se não fosse por ele, a gente ainda ia viver sem ter direito da salvação. Então, é claro pro irmão isso, o irmão tem essa clareza, com certeza, que a graça é uma pessoa e essa pessoa, o nome dela é Jesus Cristo. Isso mesmo, isso mesmo. Que quem É está algo nele divino tem que salvação. quem está nele tem salvação. Até eu vou mais além também, irmão. É, ele nunca fez acepção de pessoas, ele sempre foi ao contrário da,
da linha de raciocínio humana. Todos achavam que o jeito certo de agradar a Deus era como os fariseus faziam, e ele praticamente sempre deixou eles meio atordoados por conta que ele fazia coisas que eles não estavam acostumados a fazer. Então, eu acredito que todo aquele que o Senhor, assim, se compadeceu, como foi da humanidade, eu acredito que tem salvação. Irmão Neto, fala para mim deixar uma mensagem pro pessoal do canal, as pessoas que estão lá dentro. Aqui nós não fazemos nenhuma apologia a pessoa sair de dentro da igreja, a pessoa se rebelar, cada um faz o que quer, a vida é de cada um. Mas para pessoas que mandam mensagem, nossa, eu já entendi isso, não consigo mais, não suporto mais os cultos, a palavra para mim não faz mais sentido, não consigo mais estar lá, mas eu tenho toda uma família em volta, um ciclo social, eu não consigo me desprender. O que o irmão falaria para essas pessoas? O mandamento que o Senhor deixou, né? Ele resumiu 2 mandamentos em um só, e 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, ama teu próximo como a ti mesmo. E quando fala ama teu próximo como a ti mesmo, não é você amar a mais, é você se amar primeiro, se cuidar, e depois amar o teu próximo como você se ama. Então, se ficar nesse pensamento, mas eu tenho minha família, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu sei que é difícil, é muito complicado, é pesado, mas e você? E a sua situação? E você se amar? Você está lá por causa de quem? Da sua família? Não que a gente está, como o irmão falou, fazendo apologia para que saia, mas que você entenda e siga o que você está sentindo de verdade. Respeite o seu sentimento, respeite você, respeite o que você está aprendendo, porque senão você vai ficar ali querendo agradar e com aquela coisa de aceitação, né? Aceitação na sociedade, aceitação no meio religioso, e você não se aceitou. Você tem que se aceitar primeiro, para depois tentar ver quem que vai te aceitar, e as pessoas não são obrigadas a te aceitar também, não. Ninguém é obrigado a aceitar ninguém. Porém, você tem, por obrigação, se aceitar, saber qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, por que você veio nessa terra. Será que é para seguir a mente de alguém, seguir as tradições de alguém? Então, é essa mensagem que eu deixo para eles. Ama teu próximo como a ti mesmo, não a mais do que a você. Ou seja, seria priorizar e se posicionar naquilo que cada um tem o seu chamado, tem a Exatamente. sua própria identidade em Cristo, né? E falar mais uma perguntinha pro irmão, já vou deixar o irmão descansar, mas fala para mim, deixa uma mensagem para esse canal, irmão Neto. Aliás, antes de eu fazer a última pergunta pro irmão, o que o irmão acha que dentro da congregação, que o irmão esteve lá, vivenciou o que eu vivenciei, o que o irmão acha que falta para a mocidade? E o que o irmão acha que existe algum zelo pela mocidade, não existe? O que faltaria? O que eles poderiam e deveriam fazer para a mocidade que está dentro da congregação cristã? Eu acho que a gente está perdendo a mocidade muito para o mundo, né? Eu acredito que eles batem muito a respeito de esportes e tal. Eu acredito, assim, que se você não cria como idolatria, não faz mal algum ao Senhor, sabe? Eu acredito que muitos esportes tiram as pessoas de no meio no meio da criminalidade, tira pessoas das drogas, atrai o jovem para saber. Eu participei de alguns jogos de futebol depois de já velho, que eu achava lindo aquilo. Era uma determinada igreja, reunia todos os jovens e convidava outros jovens para jogar ali também, e ali eles liam primeiro a palavra, oravam, depois iam se divertir e ainda pedia: Senhor, não deixa que ninguém se machuque, não deixa ninguém machucar ninguém. A gente só faça aqui um exercício físico, porque além de cuidar do espírito, você também nos deu um corpo para cuidar. E eles não cuidam disso, não cuidam do corpo, eles não ensinam sobre comida, eles não ensinam sobre você cuidar do seu emocional, da sua carne também. Eles acham que a carne tem que padecer sempre, e não é assim. Como é que você vai congregar? Como é que você vai louvar a Deus se você está enfermo? Não tem como. Você Sim. precisa cuidar, sim, da sua carne também. Então, eu acho que precisa muito essa parte dessa linhagem emocional com os jovens, ensinar os jovens, não usar só as mesmas coisas que já estão ultrapassadas, mas buscar meios de ensino, seja por palestra, seja por encontro, seja... Esse dia eu achei muito lindo, o irmão, que também, coitado, já está perseguido, que reuniu toda a mocidade, foi para uma chácara, e lá eles cantaram, tocaram, e se divertiram, e aí o assim, por que você está fazendo isso, que não sei o quê, entende? Então, tipo, eu acho que são tempos e tempos. Teve coisa que deu certo no tempo que iniciou a obra, que não dá mais certo agora, que precisa, sim, de uma Atualização. renovada, uma atualização. O moço hoje ele tem
acesso ao pecado muito mais rápido, muito mais veloz do que há anos atrás. Não que antigamente o povo não era perseguido, não era tentado, era sim. Mas hoje o pecado bate a porta a todo momento, a todo instante. Você abre o olho, o pecado já está ali. Então, se não tiver um cuidado, enfim, de atrair os olhos, atrair a mocidade para os pés de Cristo, de fato, usando tudo aquilo que for necessário, que tiver ao seu alcance para fazer isso, eu acho que vai perder muito, vai continuar perdendo muito jovem. Exatamente. Tá Muito bom. Eu também tá acho. abandonada. Eu também acho. Tá abandonada e só serve de número e as mesmas reuniões, as mesmas coisas. Tem um povo nesse canal, irmão, que acontece que teve um deslize, um acidente espiritual, um pecado, e hoje às vezes se encontra rejeitado, esquecido, abandonado. O irmão tem uma mensagem para deixar para esse pessoal? O que o irmão acha? O que o irmão teria a falar para eles? Meu irmão, eu acredito que o Senhor nunca nos abandonou, né? O que eu deixo para eles é que tenham a certeza disso, que o Senhor nunca te abandonou. A gente que às vezes se afasta do Senhor, e Jesus Cristo, ele é educado, Deus, ele é educado, ele não vai te forçar a nada. Somos escravos livres. Não somos escravos por força. Não, nós somos escravos, somos prisioneiros de Cristo livre. Então, o Senhor ainda, ele lembra de você, ele sabe que você está ali, que a sua hora também vai chegar e você despertar e entender que o que aconteceu com você foi um acidente de percurso. Assim como a gente está numa estrada, muitas das vezes, em um carro, não conhece a estrada, porque a nossa vida, o futuro, a gente não conhece de fato, mas tem os avisos, né? Tem as placas, íngreme, derrapagem e tal. E muitas das vezes você perde o controle do carro e vem a ter um acidente. Não tem a morte, mas tem um acidente. Fica alguma sequela, fica trauma, às vezes perde um membro. Eu não sei o caso de quem está assistindo esse podcast, mas uma coisa você tem a certeza: se há vida, há esperança. Se há vida aí, há esperança. Você não está desprezado. O Senhor ainda te ama, o Senhor ainda conta com você como número dos escolhidos. Amém, glória a Deus. Bom, Neto, obrigado por esse bate-papo, muito tranquilo, muito de boa. Saúde a vossa esposa, a vossa casa, e que Deus te abençoe onde você tocar a planta dos seus pés, que Deus multiplique e que aquilo que Ele te chamou para fazer seja executado nesse mundo, porque com certeza Deus vai te entregar muitas pessoas na sua mão para que você possa entregar o Evangelho. Obrigado por estar aqui nesse canal, nesse podcast, trazendo para nós o relato da sua vida. Obrigado, viu? Deus abençoe grandemente. Amém, meu irmão. Eu que agradeço também. Fiquei muito contente em participar e dar o relato também. Acredito que possa abrir os olhos de muitas pessoas também que não têm coragem de abrir a boca ou falar, mas que pelo menos entenda que esse canal é voltado para isso, para despertar em você algo que já está dormindo aí há muito tempo e você não percebeu ainda. E, meu irmão, que Deus continue te iluminando também, te abençoando grandemente, te dando a guia para você seguir com esse seu propósito também. E nós vamos aqui ficar do lado de cá também vendo o crescimento e ajudando naquilo que eu sou preparar, tá bom? Tá certo. Quando você fizer seu canal aí, dá um toque para nós, tá bom? Pode deixar. Quem sabe nós pode ajudar em alguma forma lá também, tá certo? Tá bom. Os irmãos que estão aí, Deus abençoe por você estar aqui conosco até agora. Se você não é inscrito, se inscreva. Tem sempre outras entrevistas. Esse é o nosso irmão Neto, mora em São Paulo, 33 anos mais ou menos. 33 anos, irmão? Isso, meu irmão. A idade de Cristo, né? A idade de Cristo, 33 anos, teve uma vida no ministério, casado tudo certinho, e ele contou aqui para nós o relato, a sua história, a sua vida, e nós somos gratos a ele e grato por você estar aí. Deus abençoe grandemente a sua vida, compartilha para que outras pessoas possam ser impactadas pela palavra de Deus. Deus abençoe, vamos junto.